Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa. Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay, Otago Access Radio FM. E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E estamos começando mais um Conexão Sul-América entrevista com João e Amanda. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Imagina, conte pra gente aí, quem são vocês? Quer começar? A gente sempre começa com a pergunta mais difícil. Já começa assim. É simples, ao mesmo tempo complicado de falar quem sou eu. É a pior pergunta pra mim, essa. Ou tipo, o que é a vida? Eu acho mais fácil explicar o que é a vida do que o que sou eu. Legal. Então, eu sou a Amanda, sou casada com o João. Nós temos uma filha de 14 anos, a Luísa. Meu nome é João, sou casado com a Amanda. Estamos aqui hoje para bater um papo com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história e, enfim. De onde vocês são? Assim, eu acho que pelo sotaque dá pra pegar um pouquinho, mas conta. É bem pouquinho, né? É muito pouco, na verdade, é bem leve. Bem leve, né? Nós somos de São Paulo, né? Eu nasci e me criei, né, em Guarulhos. Que é uma cidadezinha perto. Uma cidadezinha... Do aeroporto. A segunda maior cidade de São Paulo. É do aeroporto, gente. É a cidade do aeroporto, isso. Dá pra ver o aeroporto da casa da minha mãe, assim. Acordava e dormia com o barulho dos aviões. E eu nasci em São Paulo, mas morei minha vida inteira em Guarulhos. Né? 30 e tantos anos, 39. Entregou a idade. Sacanagem. Mas é isso. Então, vocês se conheceram em Guarulhos. A gente se conheceu. A gente está casado há 19 anos. Juntos há 23. Yeah. Acertou, João, parabéns. Eu com data, eu sou terrível. Eu percebi aqui que a relação é exatamente a mesma minha que a Isadora. Quando eu vou falar quanto tempo a gente tem também, aí eu falo 12 anos. Ela assim, fica assim, ó, olhando pra minha cara, fazendo quiz, saca? Tipo, vou testar ele aqui, deixa eu ver. Que é, né? Uma vez eu fui fazer matrícula numa escola, não sei se você lembra, e aí, de francês. E aí a mulher chegou e perguntou a data de casamento. Cara, me deu um branco na hora. E assim, a Amanda sabe que... Eu peguei a aliança, assim, tirei a aliança. E eu olhei a data, a mulher regalou os olhos, assim. Eu falei, não, é porque eu esqueci. Não, ele esquece até a idade dele, às vezes. Eu me confundo. Eu também faço isso. Eu me confundo sempre. Então, assim... Eu direto tenho que pensar 30. O Rafael, eu tenho 37, né? E é normal, assim, acho que... Então, assim, pra gente data é uma coisa meio doida. A gente começou a namorar, eu ia fazer 16 anos. Então, tem mais da metade da nossa vida, nós estamos juntos. Você é mais velho que ela? 3 anos. Tenho 42. E eu fiz 39 ontem. Parabéns, de novo. Parabéns. Eu tava perguntando porque quando eu comecei com a Isadora, ela tava com 17 anos. 18. Você tava com 18 já? Tá vendo, gente? Não sabe. Normal. Entregou. 18. Eu sou 7 anos mais velho que ela. Entendi. Né? A diferença é A grande. gente tem 3 anos de diferença. A gente namorou 4 anos e meio. 4 anos e meio. Casaram. Casamos numa época que os dois eram estagiários de empresa. Nossa, ela tinha coragem, né? Primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade, eu tava no 4º ano. Faltava 1 ainda pra terminar. E o primeiro ano foi uma doideira lascada. Imagina, 2 estagiários sem ganhar muito. Do que ela ganhava, pagava a faculdade. Só pra faculdade dela. Pô, João, tanta desculpa pra você usar aí pra enrolar um pouquinho. Você não... O pior é que a ideia foi minha. Cara. Tá vendo? Que tristeza. Não, brincadeira. Na verdade, a ideia foi do seu pai. Olha só. Porque meu pai, na época, ele já era aposentado. E ele ia sair da empresa. Ele era aposentado, mas continuou trabalhando durante, acho que uns 6, 7 anos. E aí ele ia embora pro interior, ele foi mandado embora da empresa, ele falou, vou embora. O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, putz. Que pergunta, hein? Que pergunta, né?
Ele tinha uma casa no interior. Aí ele falou, ó, se você quiser, você fica com a casa aqui de São Paulo, você mora aqui e tal, né? Você casa, mas aí é com você que decide. Tô dando só jogando aqui essa ideia. Eu falei, pô, gostei da ideia. Na hora que o João me falou, eu falei, você tá louco? Não, pior é que assim, eu falei como que eu falei. Todo mundo me zoa, porque do jeito que eu pedi ela em casamento. Inclusive a minha filha. A minha filha me alopra, porque assim, imagina o jeito mais inesperado. Ninguém imagina que alguém liga pro outro, fala assim, ô, vamos casar? Por telefone. Foi assim. Por telefone. Aí ela, oi? Como assim? Falei, Aí expliquei a situação, ela, legal. Acho que sim. Mas por telefone, não teve aquela... Tem gente que fala, eu fui pra não sei aonde, fui pra praia, fui pra montanha. Eu falei, não, eu fui prático. Passei a mão no telefone, eu tava no trabalho, ela no trabalho dela, e falei, e aí, vamos casar? E aí foi sim, né? Ou foi, vou pensar? Foi sim. Não, foi sim. Um sim por telefone, mas... Mas aí depois eu fui lá nas formalidades, fui conversar com meu sogro na casa dele. E meu pai ficou muito cabreiro, né? Ele falava, eu tinha 20 anos, né? Uhum. Ele pensava que eu tava grávida. E aí ele ficou durante um bom tempo pensando... Só esperando a barriga crescer, olhando né? pra essa barriga. Esperando a barriga não, crescer. Pai, tá tudo certo. Né? Mas aí foi isso, assim, isso é história pra minha filha aloprar até hoje. Pai, não acredito que você pediu a mamãe em casamento por telefone. Filha, foi o que na hora foi, assim, a ansiedade era tanta que foi por telefone. É isso que eu ia falar, bom, o ansioso é assim, vamos resolvendo agora. Não, mas você vê, estamos aí até hoje, né? Deu certo. Deu Por certo, telefone e tudo, e estamos aí até hoje. É tanto casamento em cima da montanha que já acabou, né? Pô, então. Mas você tava falando que vocês faziam faculdade, vocês estudaram o quê? Cada um de vocês, não é o mesmo curso, né? Não, eu fiz administração. E eu fiz psicologia. Eu comecei antes. Na verdade, eu comecei o curso logo depois que a gente começou a namorar. Acho que um ano depois, né? Aí eu comecei a faculdade e aí, uns anos depois, a Amanda começou. Porque eu primeiro fiz o técnico em administração e depois eu fiz faculdade de administração. Né? E na época foi porque também, assim, no meu caso eu não sabia o que fazer também. Eu falei, no meu caso eu não tinha dinheiro mesmo. O meu caso também, eu fui no mais curto, eu também fiz administração. 4 anos só, bora. Eu tava mais ou menos do João também, eu também não sabia o que fazer, não. E aí eu, tipo assim, tinha umas 10 opções, assim. Eu gostava de muita coisa. Meu problema não é que eu não gostava de nada, eu gostava de muita coisa. E aí eu escolhi a que dá menos dinheiro, essa aqui. Eu vou ser biólogo. Essa daqui mesmo, falando. Nossa, cara, foi tipo assim, foi realmente a que dá menos dinheiro possível, a que tem menos oportunidade de emprego. Eu fui lá e pus o dedinho nela, eu quero essa aqui, ó. É essa. Mas é engraçado, porque quando eu comecei, eu lembro até hoje, no primeiro ano de faculdade, todos os professores falavam assim, para você começar, porque assim, o sonho de todo mundo que entra hoje, né, na minha época pelo menos, era assim, eu quero ir para a área clínica. E todos os professores falavam, olha, para você começar a ganhar dinheiro com a área clínica, com atendimento clínico, isso você vai demorar de 5 a 10 anos para você ter um número de clientes que te sustente só na clínica. Então assim, o professor já te joga um balde de água fria logo no primeiro ano de curso, né? Você fala, puta, escolhi um curso que eu não vou me lascar, vou ter que fazer outras coisas. Hoje mudou bastante, né? Na época, fazer terapia, isso era algo meio que, assim... Não era quase tabu, né, cara? Cheio de preconceito. Era escondido, a pessoa fazia escondido, né, quase, assim, como se estivesse cometendo um crime. Exatamente. Hoje não, hoje a coisa já está muito mais aberta, está muito mais fácil e mais acessível, né? Porque era muito mais caro, enfim. Então, assim, você já tomava um banho de água gelada, né? E aí você fala, putz... Mas você sabe que eu acho que isso é uma estratégia boa até, assim, e eu acredito que seja muito melhor a pessoa ser honesta em relação à área de trabalho do que ficar naquela romantização que foi pelo que eu passei, por exemplo. Exato. Durante o curso de biologia era muita a ideia da meritocracia, que não existe. Então, tipo assim, aí você sai da universidade, você forma e simplesmente não existe vaga de emprego na sua área, saca? Então, tipo assim, você foi indo pra um caminho específico e não importa se você é bom ou se é ruim, você não vai ter vaga. O que você vai fazer? Saca? Aí você fica esperando aparecer um concurso, alguma coisa, só que como você esperando, tem mais 10 mil pessoas. Um monte de gente.
que também está esperando e está estudando, né, na esperança de aparecer um concurso qualquer, saca? E fica nessa romantização. Não, se você for bom no serviço, você vai conseguir. Se você for bom, você vai conseguir. Não existe vaga, então você não consegue, não adianta ser bom. Exatamente. Tá? Então eu acho melhor já jogar isso. Falar, ó, é difícil conseguir, vai demorar tanto tempo e tal. E mandar a real do mercado de trabalho, independente de qual for a área, né? Exato. E o que é diferente, por exemplo, no curso de administração, né? Nossa, tinha muita oportunidade. Uhum. Foi engraçado, porque eu comecei a fazer um cursinho lá na cidade, tipo microlins, era de computação, que falava de contabilidade. Aí um dos meus professores fez técnico, né, lá em São Paulo. E aí eu falei para ele, cara, eu quero muito estudar, mas por enquanto eu não tenho grana. Os meus pais, eu sou de uma família muito humilde, não tinha como me ajudar. E aí ele falou, por que você não tenta fazer o curso o técnico, né? Como chama? ETEC. Você faz a prova, se você passar, tá dentro. Aí eu fiz. E aí eu consegui um estágio na FATEC São Paulo, aí de lá conheci outras pessoas, aí tipo, foi indo, né? Uhum. Aí quando eu ganhava muito pouco, tipo, ganhava... Nossa, era R$190. Não dava nem para fazer a matrícula na faculdade. E aí, o João, acho que um dos primeiros salários que ele teve, ele conseguiu me ajudar a fazer a matrícula. Aí eu juntei salário de 2 meses para pagar a primeira mensalidade. E aí eu já consegui um estágio na área e eu já fui pagando. Ou seja, saindo de um estágio no outro, fui melhorando. Inclusive, consegui entrar em alguns estágios bem interessantes. E aí foi indo. Acabei a faculdade e deu tudo certo. Uhum. Eu acho que a administração, a Isadora vai falar disso muito melhor do que eu, mas imagino que você seja já voltado para o mercado de trabalho. Você já está entrando ali, já pensando o que você pode fazer aqui, ali já é muito direcionado, né? Inclusive, essa foi uma das escolhas, um dos motivos para eu escolher a administração também. Porque eu morava numa cidade muito pequena, não tinha oportunidade, assim, de coisas, tipo, arquitetura, sabe? Não é... É uma cidade pequena, tem empresas e só. Era ou administração ou contabilidade. Contabilidade, para mim, sempre ficou no final da minha lista com medicina. Então, eu fui para administração. Mão dada com medicina lá no fundo. Mão dada com medicina no fundo. Eu falei assim, não, vocês não, não nessa vida. E aí eu fiz e já no primeiro mês de faculdade eu consegui um estágio. Nesse nível. É assim, sabe? Então, é uma área, um curso que no meu caso, eu escolhi porque eu queria trabalhar. Sim. Eu não podia só estudar. Então, eu fiz um curso que A administração, nesse aspecto, assim, você consegue... ele te dá muito mais empregabilidade, né? Porque, assim, você pode ir para várias áreas. Exatamente. Assim, em defesa da biologia, estágio, você consegue. Trabalhar de escraviário é muito fácil. Escraviário, exatamente. É muito fácil, porque tem muita área, tem muita gente precisando de serviço, mas, tipo assim, é dentro da faculdade e tal. E aí, mas você sai. Mas o emprego você depende de concurso, basicamente, sabe? No Brasil, né? E assim, a gente tem que levar em consideração também, eu formei em 2010, cara, e aí foi logo depois da crise de 2007, 2008, Sim. né? Aí quando tava começando a sentir alguma coisa no Brasil. E além da crise, aí depois começou a crise política, né? Teve o golpe e tudo, aí tipo assim, investimento foi despencando em educação, em ciência, bem perto de zero, né? Então, se tornou uma situação que já era muito ruim, se tornou impossível, cara, porque não tem investimento em pesquisa nenhum lá, então você simplesmente não consegue vaga de emprego, sabe? Não tem nada disponível. Eu conheci gente que, por exemplo, teve que desistir de tese de doutorado, mestrado, porque não tinha dinheiro de bolsa, o CAPES. Agora você conhece outro. Mais um. É. Que falar, não tenho como me manter, por exemplo, pagar as contas. As bolsas cortadas. Sem bolsa. Sem bolsa não tem. Difícil. Você fala assim, putz, para quem é pesquisador, para quem quer investir na carreira, você não ter esse tipo de incentivo, mata qualquer sonho, né? Porque você fala assim, putz. E não é só incentivo. O país perde, né? O país perde muito. Porque pesquisa, é o que movimenta o país. Tudo que se descobre, tudo que se desenvolve em uma série de coisas, vem por meio de pesquisa. Você não tem outro caminho. Nada surge do nada e fala assim, apareceu. Não, alguém foi lá e investiu tempo, estudou, né? Pesquisou e testou e tentou. E assim, eu acho importante a gente também observar que a bolsa, seja de mestrado, doutorado, que for, ela não é um incentivo. Ela, na verdade, ela acaba sendo condição para muita gente. Exatamente. Porque pelo menos quando você faz, era o meu caso, em Universidade Federal, cara, você tem que viver para aquilo. Primeiro porque, tipo assim, você é proibido de trabalhar na maior parte dos tipos de emprego, você, em tese, na época era assim, não sei se mudou agora, mas você podia trabalhar como professor. Mas fora isso, você não podia trabalhar, você era proibido. Então, assim, como é que você vai arrumar um emprego, considerando que você está trabalhando 40 horas semanais no mestrado, ou doutorado, o que for,
dedicação exclusiva lá o dia inteiro, fora que quando você não trabalha 40 horas, você tá 40 horas no laboratório, mas assim, fora disso, você tá ali no artigo o tempo todo, você tá fazendo outras coisas. Escrevendo. Então você não tem, tipo assim, não é que não é possível, mas não é fácil para uma pessoa que não tem um suporte familiar, alguma coisa do tipo, que já não tem condições. Exato. Então, tipo assim, acaba sendo muito elitista, sabe? Exatamente. A função da bolsa é diminuir um pouco disso, porque se você recebendo bolsa, é uma bolsa miserável, uma bolsa que, principalmente se for cidade grande, no meu caso era Belo Horizonte, que era mais barato que São Paulo ainda, né? Mas ainda assim era muito caro, né? Mas você viver com bolsa de mestrado em Belo Horizonte, só isso é impossível, você vai ter que complementar a renda de alguma forma. Eu tive a sorte de ter suporte dos meus pais nesse sentido, então dava para ajudar, saca? Fazer essa parte. Mas assim, quem não tem suporte nenhum, você vai ter que complementar, você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um bico, vai ter que fazer alguma outra coisa, porque você não consegue bancar uma vida em Belo Horizonte com bolsa de mestrado. Doutorado um pouco melhor, mas ainda assim é muito abaixo do que deveria ser. Que poderia, né? E assim, é interessante porque eu passei 10 anos longe dessa área. Depois que eu saí do mestrado, não voltei mais para pesquisa, porque simplesmente não existia nada no Brasil. E chegando aqui, eu me deparei com um cenário completamente diferente, porque a Nova Zelândia investe muito em pesquisa. Muito, muito. É uma coisa, assim, impressionante. Então, eu tô vendo que tem muita vaga e tô começando, inclusive, a estudar a possibilidade de voltar para a área mesmo, que seja por baixo e tal, e crescendo de novo e voltar, porque aqui eu consigo viver trabalhando com pesquisa. Lá você não consegue, cara. Exato. A própria área que a Amanda está estudando, que tem uma correlação com biologia, que é... eu tô fazendo gestão ambiental. É o curso. Meu curso é bacharel, né? No caso, né? Tem duração de 3 anos. E a gente recebe muita notificação de muita coisa que está acontecendo aqui na Nova Zelândia, né? Então, eu fico feliz em saber que provavelmente eu vou ter aí bastante oportunidade, né? Mais pra frente. Aparece muito, porque eu acabo que as minhas pesquisas têm uma área de interseção com a sua, né? Então, o que eu tô procurando, eu tô olhando de emprego, acaba aparecendo muita vaga para você, que seria adequada para você. E assim, eu vejo que tem muita coisa, cara. Tem. Saca? E como que foi essa escolha do seu curso para cá? Porque administração, gestão ambiental, qual que é a relação? Essa foi uma jornada de escolha. Então, aí, né, a gente, virada de 2017 para 2018, a gente começou a ficar um pouco incomodado com muita coisa que estava acontecendo no país, né? Principalmente a questão da violência. A cidade onde a gente morava é muito violenta, né? Guarulhos. E aí a Luísa crescendo, né? Aí você fala, nossa, ela vai começar a sair daqui a pouco com as amigas, vai pra balada. Como vai ser isso? Eu vou morrer do coração. E aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em 2012, até comentei com a Isa. E acho que depois que você sai do país, você fica com aquele gostinho, né? De tentar alguma coisa diferente, né? Então, eu sempre ficava plantando a sementinha no João. E aí, se a gente fosse? E se a gente fosse? E, enfim, de 2017 para 2018, a gente começou a pensar em sair do país. E aí, a gente começou a pesquisar o que pode ser possível, né? E a gente, enfim, chegou na Nova Zelândia. A primeira coisa que a gente queria era um país que fosse seguro, um país que falasse a língua inglesa e um país que, de alguma forma, é receptivo para imigrantes, né? Então, a gente foi buscando informação, chegamos até a Nova Zelândia. E não tem um custo de vida, né, tão exorbitante. E aí, eu comecei a estudar. Eu estava terminando uma pós-graduação. O João já tinha terminado a pós dele. Então, ele começou a estudar inglês. E aí, no semestre seguinte, no segundo semestre de 2018, eu comecei a estudar inglês. E ele falou assim, olha, Amanda, acho que é mais fácil, no caso ele, arrumar um emprego e você tocar o estudo, porque a gente já tinha se ligado que a forma mais fácil de entrar aqui seria através como estudante. E aí eu falei, puta merda, né? Voltar tá bom, tudo né? de novo. Aí eu comecei a estudar pro IELTS. E aí ele estudando para o inglês também, porque eu já tive a oportunidade de estudar inglês antes, então o João começou do zero, basicamente, né? E ele desenvolveu muito rápido, assim, né? Fiquei bem impressionada. E aí o meu objetivo era vir para cá para fazer o mestrado, né? Ainda a gente precisava de 6,5. E quando eu fiz a prova do IELTS, eu tirei 6. Aí eu fiquei super decepcionada. Eu falei, nossa, essa prova é o ó. Eu achei muito chata, né? Tal. Estudou um ano inteiro. E
Aí eu fiquei bem chateada. Falei, gente, tem que ter uma outra alternativa. Não é possível. Fazer Eu vou de ter novo, que fazer de novo. Toda vez que eu falava pra ela, faz de novo. Não, eu não quero fazer, porque eu não sei o quê. Nossa Senhora. Acho que você tem aquele período assim, né? Que você tá muito pé da vida. Aí eu falei, vou começar a olhar se tem outra oportunidade de curso com essa nota. E aí eu achei esse curso de Environment Management. Falei, nossa, gente, acho que pode ser uma coisa interessante. Não tem nada a ver com o que eu já fiz na minha vida. Uhum. Eu sou totalmente crua nesse mundo, mas eu vejo uma perspectiva aí no futuro, até mesmo porque eu trabalhava numa empresa no Brasil que já estava começando a investir muito em questão dessa área, uma empresa sustentabilidade. Né? Eu falei, acho que pode ser uma área para mim no futuro, porque eu já estava trabalhando há muito tempo em escritório, fazendo a mesma coisa há muito tempo, e eu não via, assim, uma perspectiva de alguma coisa muito diferente na minha vida mais, né? E ficando velha, né? Porque com 40 anos no Brasil... você já é considerado ninguém quase, né? Para conseguir um emprego, alguma coisa Exatamente. Gostava muito do que eu fazia tal na empresa, mas eu já não via uma perspectiva de ter alguma coisa diferente. Aí eu falei, Environment Management pode ser interessante até mesmo aqui, né? Ou ir pesquisando sobre a Nova Zelândia. Falei, pode ser lá também, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre o curso, achei o curso bem interessante, mas falei, vai ser um desafio enorme para mim, né? Porque eu, na área de biologia, essas coisas, eu sou terrível. Biologia, né? química. Porque assim, eu estudei em escola pública. Malemar, você tem professor de algumas disciplinas. Uhum. Eu basicamente não tive aula de química e física. Até tive aula de biologia, mas... Imagina, depois de muitos anos sem estudar, sem ter uma base sobre isso, você fica totalmente perdido, né? Eu falei, bom, eu vou me esforçar. Muito corajosa. Eu tô perdido e eu graduei na área, pô. Eu tenho que voltar, fiquei 10 anos longe, eu tenho... Nossa. Mas, nossa, gente, quando eu cheguei na primeira semana de aula, eu saía da sala desesperada. Eu chegava em casa quase chorando. Eu falava, eu não vou conseguir. Eu chegava na porta de casa, assim, eu não estava conseguindo andar. Aí o João falava, calma, vai dar tudo certo. E a Luísa, tadinha. Foi bem, assim, difícil as primeiras aulas, porque não é só a questão de você voltar para a sala de aula, de você estar estudando uma coisa que você não tem noção, e também tem a dificuldade da língua. Porque meu nível de inglês não é, assim, não é muito bom, entendeu? Uhum. E aí as coisas aos poucos foram acontecendo e tal, mas eu consegui enxergar uma perspectiva nessa área para mim. Então, por isso que eu escolhi. E vindo, né, para cá com a família, eu pude dar o benefício para eles, né, do João vir com visto de trabalho e a Luísa de estudante doméstica. Entendeu? Então eu falei, vai esse mesmo, gente, vamos aí. Isso é interessante, né? Desculpa. Hoje se fala demais nessa coisa de preservação, sustentabilidade. O mundo discute isso. É que eu acho que a tendência agora é crescer essas áreas que vão, de certa forma, atrasar o apocalipse, né? Porque a gente vai chegar lá, mas assim, vão tentar diminuir a velocidade um pouquinho. Exatamente. Vocês vão colaborar para... E é verdade, demorar né? mais. É verdade. Se discute muito nessas A gente tá rindo de nervoso, não é? Não, exatamente. Assim, vai chegar. Provavelmente eu não vou estar mais aqui quando isso acontecer, mas eu posso dar a minha contribuição, né? Para reduzir esse impacto. Mas é isso. E aí você chegou, o seu curso de 3 anos, né? Que você falou. 3 anos. Curso de 3 anos, isso. E, assim, eu tô curtindo o curso, mas eu ainda não consegui achar minha paixão ainda. Acho que vai aos poucos, assim. Eu não sou aquela pessoa que me empolgo de uma vez. Eu vou aos poucos, as coisas vão amadurecendo até a hora que falar... mas eu acho que isso é uma coisa boa. Porque eu sou essa outra pessoa que me empolga rápido demais, aí também você vai com tudo pra uma área e de repente você fala, isso aqui não é muito bom, não. Aí quando você vai voltar, tem que ir tudo de novo, do zero. Começa, vai, não sei o quê. Mas é isso aí. Eu acho que eu hesito muito, às vezes, pra fazer algo. Eu penso, aí eu penso o lado positivo, o lado negativo. Aí eu quero ter resposta para as duas coisas. Então, acho que às vezes eu perco muita energia, gasto muita energia e tempo pensando nisso. Mas tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas estou gostando, assim, a gente faz muita atividade outdoor. Inclusive, sexta-feira a gente foi atravessar o rio. Qual rio? A gente foi uma parte do rio Orete, mas lá em Winton, né? Eu sei onde é. Menino, tava uma chuva. Tava uma frio. chuva. Mas vocês foram atravessar o que? A nado? Não, eu falei já pro instrutor, eu não sei nadar. Ele já me colocou um colete. Eu falei, mesmo que eu esteja na beirinha, eu quero ficar com colete, que eu não sei nadar. E
A gente foi só até um pouco menos da metade, porque a correnteza estava forte. Tava chovendo, né? Tava Começou a chovendo chover também. na sexta. Tava chovendo. A gente pegou chuva do começo ao fim lá. Mas foi bem divertido. É bacana ter essas atividades, assim, você diverte um pouco né? E conhece sai um também, pouco né? da... Assim, É super legal. E assim, a turma que eu tô estudando agora, tem muita gente jovem. Às vezes eu vejo, assim, os mais novos, eu falo, gente, vocês têm idade pra ser meu filho. Mas é legal, porque eles têm uma outra forma de enxergar as coisas e te dá um empurrão, né? Sim. Pra você fazer algumas coisas. Porque quando você dá um pouco mais velho, principalmente quando você já tem... Por exemplo, me formei no Brasil, trabalhava numa empresa há muitos anos, já tinha ali, ó, o meu mundinho, a minha bolha. E aí, quando você tenta alguma coisa totalmente diferente, com outras pessoas, outra faixa etária, você tá toda hora aprendendo também com eles, né? E sua sala é majoritariamente Kiwi ou tem muito estudante internacional? Agora tá 50-50, sabe? Mas semestre que vem, pra turma que eu vou, porque é um intake, você avança, outro você retrocede, né? Por exemplo, quando eu entrei, a turma que eu estudei agora tá fazendo um semestre à à frente. frente, Tá. frente do meu. Então é mais Kiwi. Entendi. Então é uma sala mais tranquila, é uma sala que fala um pouco menos, tal, mas pessoal bem bacana. Agora, essa turma que eu tô tem bastante estudante internacional, então tem mais, assim, eu acho que eles são mais interativos. A interação é outra, né? Eu imagino assim, eu não sei porque eu não fiz graduação com os Kiwi, né? Eu já falei mal dos Kiwi aqui várias vezes. Assim, eu acho que o Kiwi amadurece muito tarde, sabe? Assim, eles são muito mimados e a pessoa de 30 anos tem comportamento de um moleque de 16, saca? Eu acho assim, no geral, tem exceção, mas no geral eu acho isso. Em compensação, como aqui não existe essa obrigação de estudar, tanto que muita gente não faz faculdade, eu acho que quem está lá também é interessado. Quer, né? Quer estar lá. Então, assim, talvez não tenha tanto esse tipo de problema, não tem molecagem, a pessoa quer estudar, quer aprender diferente. de fato e quer desenvolver. Tô errado? Tem um pouco de cada coisa. A gente às vezes vai tendo mais assim, interação com o pessoal que tem mais a ver com a gente, né? É assim, a vida Então, em qualquer ambiente. Mas né? tem aqueles mais E, assim, imaturos, tem... Como eu sou mais velha e eu sou mais na minha também, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar, né, falando demais. Assim, eu converso, mas eu não sou aquela pessoa que quer falar, cheguei, tô aqui, tô na minha. Eu, com certeza, vou conversar mais com o pessoal que é mais do meu lado, né? Mas tem de tudo. Tem hora que você respira, você fala, ok. Aí eu fico pensando, nossa, se fosse a Luísa... A Luísa já é o oposto, né? Não, eu fico pensando assim, putz, se fosse meu filho fazendo sim, isso, entendeu? Entendi. Aí você fala, não é sua filha, você não é a mãe, então ok. Deixa eles... A Luísa tá com 14? Com 14. 14. Eu achei que você falou que se fosse ela no seu lugar, ela já teria, assim, já estaria ou lá no meio, fazendo bagunça também. Que ela é mais pra frente, assim. Ela mais despachada. Ela é mais mais extrovertida. Ela tem facilidade de... Agradeço a Deus que ela é, nesse ponto, ela não puxou a mãe. Ela interage bem com todo mundo, assim, cara. É impressionante. Onde ela vai, assim, ela começa quietinha e daqui a pouco um vem, puxa assunto. Ela vai aí desabrochando, né? Pra gente aqui foi interessante porque... acho que na segunda semana que a gente chegou, assim, o nível de inglês dela era bem restrito, enfim, né, tinha pouca... o nível de comunicação no inglês era muito baixo. E a gente foi num dos encontros do REACH. Primeira vez, ela ficou isolada num canto, sem interagir com ninguém, no celular e fechada. Até me preocupou, falei, caramba, né, será que eu fiz a escolha certa, cara? Putz, vim aqui expor ela nessa condição e tal, né? Aí, acho que ela começou a ir pra escola. Aí, uns 2, 3 meses depois, a gente voltou no REACH. Cara, era outra criança. Era outra pessoa, assim. Criança. Pai é Criança foda, de 14. É uma merda, né? Criança. Aí ela começou, aí interagindo e conversando. Daqui a pouco ela tava sentada com uma outra pessoa lá e... blá, 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 blá. E eu, caraca, meu... Assim... Como se fossem amigas de infância e trocando uma ideia lá em Muito inglês. bom, né, cara? Em Muito inglês. bom isso, né? E eu falei, caçamba, bicho. E agora ela se sente parte do REACH. Ai, gente, que gracinha. Porque a Jenny, né, ela sempre pergunta, será que a Luísa pode ajudar a cuidar das crianças pequenas? Porque Ela a Luísa ajuda. gosta muito de criança. E a Luísa fala, mãe, é meu compromisso. Ai. Ela Bacana, já olha a hora, já ela se vai. arruma. Mesmo, por exemplo, às vezes eu não consigo ir porque eu tenho assignment para fazer, tal, essas coisas.
E aí, às vezes, ela fala, tudo bem, eu vou. Uhum. Eu deixo ela lá e depois busco. Ela tem essa coisa de querer participar. Ela vai todo encontro, ela tá lá. Ela tá lá porque ela ajuda a cuidar dos filhos de quem tá participando. Bacana, velho. Nossa, muito bom. É muito legal criar esse sentimento de comunidade, né? Porque, Sim. afinal de contas, nós Ela somos tem. animais sociais, né? Então, Cara, a gente desde quando, assim, ela era pequenininha. Eu lembro uma vez, a gente foi fazer um trabalho social na igreja, que a gente ia no Brasil. Era com o pessoal da igreja, com o pessoal mas da não igreja. era um projeto da igreja. Isso, Entendeu? Mas era um pessoal que participava da igreja e aí a gente foi numa comunidade, numa favela, era para entregar brinquedos e tal. E aí a gente foi. Chocante, né? Porque imagina, assim, a gente, por mais que a gente não tivesse uma condição, assim, mas a gente, em comparação às pessoas que a gente foi lá para entregar os presentes e tudo mais, cara, a gente era milionário, né? E assim, a Luísa é pequenininha, ela devia ter aqui uns 6, 7 anos, né? Cara, a interação dela, ela ia, ela pegava o presente, ela entregava para as crianças, ela chamava as pessoas, ela interagia, ela conversava, isso com 6, 7 anos. que bom, cara. Gracinha. Então, assim, né, até teve algumas pessoas que falaram, nossa, mas você vai levar ela? Eu falei, vou, porque ela precisa conhecer o outro lado da moeda. Cara. Eu não posso chegar e isolar ela do mundo, criar ela na bolha e falar assim, não, o mundo aqui... é isso aqui, o filho, mundo é isso. olha só. Não Cara, é. eu acho que essa exposição é uma das coisas que falta, porque a gente precisa criar empatia também, Exato. né, velho? Na população de modo geral. Aí você ficar isolando a pessoa, colocando ela Não numa faz bolha, sentido, cresce não faz a pessoa sentido. sem empatia nenhuma. Então, assim, né? tem que ir, tem que conhecer. E assim, era Bom, engraçado porque toda vez que a gente tinha alguma coisa nesse sentido, ela queria participar. Todo trabalho social, trabalho como voluntário. A Luísa estava junto com a gente, participando. E a primeira vez que ela participou, eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar. E ela falava, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, eu tô tão orgulhosa de você, Luísa. Porque, poxa, eu via que ela não estava fazendo aquilo porque a gente estava pedindo. Ela estava fazendo aquilo espontaneidade Eu tô mesmo, chorando. sabe? Muito Mas legal. E eu fiquei muito feliz. Porque, assim, eu venho de uma família humilde. A minha família sempre recebeu ajuda de outros parentes. A gente sempre recebeu ajuda de outras pessoas. A minha mãe sempre criou a gente de uma forma onde a gente tinha que compartilhar. Imagina, meus pais tiveram 6 filhos. Eu sou a mais nova. Então, a gente sempre teve que ter essa coisa de compartilhar. Por mais que tinha muita briga, muita discussão, muita mulher num lugar só, é complicado. Mas, assim... Os hormônios. 5 O João. mulheres. 5 mulheres. 5 Meu mulheres. irmão, tadinho. Então, a gente tinha que ter essa forma de ver a vida, sabe? E até mesmo depois, quando os meus irmãos começaram a ter filhos, a gente também compartilhava as coisas. Tipo, as primas mais velhas guardavam as roupas, a gente compartilhava brinquedos, presentes, tudo. E a Luísa, conforme ia passando os anos, a gente falava, filha, vamos fazer uma limpa nos seus brinquedos, os brinquedos que você não usa mais, a gente vai doar. E ela às vezes falava, mãe, vamos fazer aquela limpeza, roupa e brinquedo. Porque inclusive, ela escolhia. Ela falava, esse eu não quero mais, esse eu não quero mais, esse eu não quero mais. Esse eu vou guardar. Então, ela sempre fez isso com a gente. E eu sempre perguntava para ela, você está confortável com isso? Porque eu acho chato, às vezes, ser aquela coisa assim... Forçada, né? Para tudo, até mesmo comida. Eu nunca quis forçar ela a comer o que ela não gostava, mas eu explicava. Então, é bacana. Ela gosta de participar. Ai, que gracinha, gente. Ela é linda demais. Dona Luísa. Quando a gente vê exemplo bom de educação, assim, a gente fica emocionado, não tem jeito. Não, né? eu engasguei quando você falou. Não, mas muito Porque é tão bonitinho. raro, gente. Vocês sabem disso, né? Vocês Sim. sabem que é raro demais a educação bem feita, educação solidária, de mostrar, de dar exemplo, né? De compartilhamento, desse tipo de coisa. Tá ficando cada vez mais raro, né? Então, Porque eu acho que, assim, infelizmente, né, assim, acho que essa coisa de, principalmente os pais quererem dar exatamente tudo que a criança quer, nem sempre o que é melhor para ela é aquilo que ela deseja. Quer dizer, nem sempre. Nunca é tudo, né? O melhor para a criança é aquilo que a gente pode dar o suporte para eles, né? Então, assim, ó, a criança deseja, mas a avaliação ela tem que ser nossa também. Não pode ser única e exclusivamente o desejo da criança. Né? A gente tem esse papel de falar, ó, de fazer Botar o freio alguma ali, regulação ali, falar, não, ó, isso daqui não é bom, né? Eu, enquanto adulto, que já passei por aquilo, já tenho experiência com isso, eu acho que não vai ser legal. Vamos tentar por esse caminho, né? E mostrar que tem outros lados ali, não é só aquela... E ela, por ser filha única, né? A gente tinha essa preocupação, né? sim.
porque ela não tem que dividir, né? Nada com Não tem o irmão pra ter que dividir. Então, a gente sempre teve essa preocupação de que ela entendesse que tem outras pessoas, que ela pode sim dividir, que ela pode fazer parte de muita coisa bacana. E que não é o mundo que fica girando em torno dela, né? E já teve, assim, tivemos várias situações em coisas de escolas que eu não tinha como pagar. Tipo, ou viagem, alguma coisa. Foi praticamente a turma inteira dela, inclusive uma professora, às vezes me ligou e falou, mãe, você pode parcelar? Eu falei, olha, você me desculpa, eu não tenho como pagar. E eu já conversei com ela, o mundo é assim. Ela vai superar isso, porque a gente vai conversar, explicar, e depois de um tempo ela entendeu. Então, às vezes ela chora um dia, porque não é exatamente o que ela queria, mas depois ela entende que foi por um bem maior que a gente disse não para ela. E eu falo não. Eu não tenho dó. Quando é não, é não. Falo, Luísa, já expliquei para você, a minha resposta é essa. Explico para ela por que eu estou dizendo não. E a gente sempre procura negociar com ela, assim, para as coisas, sabe? Todas as escolhas. Às vezes ela quer um tênis ou ela quer alguma coisa, eu falo, filha, esse não vai dar. Mas a gente pode ver outro, o que você acha? E a gente sempre consegue chegar num acordo. Chegar num acordo, sim. Né? Tinha bem consenso com muita coisa em casa. Ai, gente, é isso, né? Mas Criar uma criança, um ser humano, É um desafio. é desafio diário, né? É um É um desafio. desafio, céu. É um desafio. E ela tem se adaptado bem aqui, no geral? Além dessa parte da comunidade, eu falo escola? Sim, tá tranquilo? sim. Pra gente foi uma surpresa, assim. Surpreendeu muito a maneira como ela tem absorvido essa coisa da cultura daqui, da relação com as pessoas. Assim, você vir de fora, né, e entrar numa comunidade, numa cultura diferente, aqui eles têm certas restrições, né? E ela percebe isso na escola. Mas é engraçado, porque ela tem essa consciência de que ela, às vezes, até acho que essa semana passada, ela falou, a gente perguntou, e aí, como é que tá na escola? Tal, a gente tá percebendo que você tá interagindo mais, assim, que ela vem comentando, hoje a fulana conversou comigo, hoje o ciclano conversou comigo. Ela falou, pai, assim, eu fico na minha, quando eles vêm conversar, eu converso, eu sei que leva tempo. Então eu achei legal isso, assim, essa percepção. Né? Ela não, óbvio, às vezes ela fica triste, né, pelo fato de não ter a mesma interatividade, né, comparando com o que ela tinha no Brasil, mas em compensação ela entende e sabe que, olha, vai levar um tempo. E que uma hora você entende, você consegue como que eu posso dizer? Se integrar ali naquela coisa, porque leva tempo, as pessoas vão te conhecer, né? É diferente, por exemplo, você está no mesmo, né, no mesmo grupo, é muito mais fácil, né? As pessoas no mesmo país que, né, compartilham ali das mesmas coisas, é mais fácil. Aqui é diferente, né? Eu falei, vai com calma, né? Vai sem pressa, você não precisa ter essa afobação. Vai devagar. Eu acho que ela entende melhor também, porque ela tem a maturidade de um Kio de 45 anos, né? Eu acho que sim. E aos 45 tem mais ou menos a mesma cabeça que ela tem hoje, então... Exato. Acho que ela ajuda bastante para entender o momento, né? Gente, deixa eu interromper o assunto um pouquinho, porque a gente tá batendo 38 minutos e aí a gente tem que pôr uma música, porque a gente, quando passa dos 58, a gente não pode colocar a música, porque aí não vai pro YouTube. O que passa dos 58 aqui na entrevista vai só pro YouTube, porque a gente tem um limite aqui de 1 hora. Entendi. Então, assim, para que a música seja passada para alguém, a música que vocês pediram, a gente vai passar ela agora, te dar um intervalozinho, aí depois a gente volta conversando a respeito disso. E a música... Quem escolheu a música? Fomos nós. A gente estava ali olhando e tal, falando, essa daqui é interessante, porque ela tem uma letra bastante curiosa. Assim. E assim, bem recente a gente falou a respeito dela, né? Não da música, mas da Cássia Eller. A gente comentou sobre ela. Que foi? Qual foi o dia que a gente tá comentando a respeito dela? Não faço ideia. Eu esqueci, a gente tava... A gente comentou sobre a morte dela. A gente fez um especial e aí veio esse assunto de que a gente tá... Em que situação, onde a gente tava quando ela morreu. Eu lembro direitinho. Eu lembro direitinho onde Você lembra onde que você tava? A gente tava no interior, na casa da minha mãe. A gente tava naquele lugar que fazia esfirra, que era da irmã do seu tio. E aí veio a notícia, a gente olhou, acho que pelo Facebook. Que era final de ano, era 29 de dezembro. Exatamente. Era a gente quase tinha ido pro interior passar, enfim, o Réveillon na casa dos meus pais. E aí veio a notícia. Eu falei, caramba. Foi muito impactante, né, cara? Assim, acho que pra todos nós, né? Cássia era um monstro cantando, né? Eu sempre gostei muito. As parcerias dela com o Nando Reis
Excelentes, muito bom. todas as Nossa. cenas. Cara, também a gosto muito. gente... Bom, depois a gente entra no assunto, mas tem... a Nando Reis e Cássia Eller tem muita história. Então a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas vamos passar a música agora então, Cássia Eller, Malandragem. Vocês ouviram Cássia Eller, Malandragem, quase a gente até perde a entrada aqui, de tanto batendo papo aqui sobre Cássia Eller, todo mundo falando aqui da... Mas Cássia é muito bom, cara. Muito bom, né? Nossa, ela canta muito, escreve muito. Ela é uma... E a gente comentou a respeito né? da interpretação dela, cara. Eu acho fantástico você assistir ela cantando, sabe? Assim, não só assistir, você sente isso também quando você tá ouvindo, né? Mas você não precisa necessariamente ver a pessoa pra sentir a interpretação, né? Mas você tem outros aspectos disso também quando você tá assistindo, né? Exato. Mas... Ela tinha uma atitude, assim, que era muito particular dela. Né? Muito autêntica, né? Exatamente. Assim, É aquele tipo de, assim, ó, faço independente do que... Vão pensar. Do que vão pensar, do que vão achar, se vão gostar, se não vão. Essa sou eu. Uhum. Né? E ela... Falta, né? Exato. Muito triste. A gente tem feito os programas, infelizmente, muitos programas de gente que tá indo embora, que tá acabando. Sabe? Tipo, dá uma tristeza de pensar, nossa, essa pessoa morreu. Tipo, o Gal Costa, quem mais? A Rita. A Rita, né? Rita Lee. A Rita foi Porque a gente tá perdendo muita gente, até por questão da geração. A né? geração, Assim, é a tipo de idade, música, né? o tipo de música que a gente gosta. Então a gente tipo, aí a Gal Costa morreu, aí você para pra pensar, quem que é dali daquela época da Gal Costa que começou, aí você já começa, meu Deus, fulano de tal também, daqui um dia, já tem que ir preparando pra ir perdendo essas porque pessoas. a gente vai vendo a quantidade de pessoas que já faleceram, mas assim, de uma geração que assim, olha, tá tudo na casa ali dos 80 pra frente. Você fala assim, é natural da vida, né? É difícil, né, cara? Porque quando a gente começa... É engraçado que foi a primeira vez que eu senti esse aspecto dessa relação com a morte acontecer. Porque eu imagino, assim, eu sempre pensei, cara, deve ser muito difícil você estar numa idade que as pessoas da sua idade estão morrendo. Aí você começa a perceber que faleceu um amigo, faleceu alguma... Eu sempre pensei, isso deve ser uma das situações mais difíceis de você passar na vida. E a gente tá meio que vivendo um aspecto diferente disso, que é a gente tá num momento em que pessoas que a gente admira muito estão morrendo. Morrendo, exatamente. E a gente ficou, tipo assim, a gente fez aqui, a gente tem um Cantantes Latinos, que é um quadro do programa, a gente traz algum cantor da América Latina, a gente escolhe algum cantor ou alguma banda, e aí fala um pouco a respeito, passa algumas músicas, alguma coisa que a gente admira, que a gente já gosta, já vem ouvindo e tal. E sim, tem muita coisa, então eu já fiz uma lista. Eu tenho uma lista ali e eu vou. A Cantantes Latinos já fizemos desse, aí dá o risquinho. E vai indo, sabe? E assim, aí da Rita, por exemplo, a gente não tinha feito dela ainda e ela faleceu. Ela tava na lista pra fazer, sabe? E a gente vai colocando. E aí, quando eu começo a olhar a lista assim, eu começo a pensar, cara, fulano já tá bem velho. A gente vai ter que organizar por idade, hein? Vai ter que começar a colocar em ordem, cara. Vai ter que priorizar ali pela idade, né? Assim, olha, quem tá bem, a quem fila tá preferencial. A fila preferencial do vai ter que ser, porque tá difícil. Latino. E o pior é que é engraçado, né? Assim, que nem, por exemplo, o caso da Rita, ela tava com câncer, mas assim, a divulgação leva um tempo para acontecer, né? Porque acho que quando chega uma certa idade, o artista, o cantor, dependendo, ele meio que se recolhe e fica um tempo, aí de repente vem a notícia, fulano tá doente. Você fala, mas como assim? Porque dela pouco, eu acho que ela tinha aposentado também do palco, né, cara? Ela tinha se afastado. Então... E aí você vê, por exemplo, esse gap que fica assim, você fala, pô, mas ele tava bem, mas da última imagem que você viu faz quantos tempo? Anos, Verdade. né? Quantos anos né? que tinha. Eu li uma manchete, porque logo, eu acho que na semana seguinte que ela faleceu, eles lançaram a outra autobiografia dela. Eu vi. E aí ela fala na autobiografia que ela cogitou eutanásia quando ela descobriu o câncer. Você viu? Não vi ela falando isso. E aí, tipo, eu quero ler a biografia porque ela é muito massa. E, tipo, ela falar isso, sabe? Tipo, ela já sabia que ia dar ruim, né? É meio claro, né? Que é um câncer muito agressivo. O histórico dela de... Ela já tinha metástase quando ela descobriu, né? Já tava. Então ela teve um período até maior do que foi dado, né? Pelos médicos. Mas é bem triste você perceber isso, que tá acabando, né? As pessoas estão indo embora. E você vê, assim, o legal é que esse pessoal produziu tanta coisa, coisa boa, que assim, você fala, meu, o legado é gigantesco, não morre, né? Tipo, não morre, é exatamente isso, porque assim, você fala, putz, fica ali, né? Fica eternizado ali nas músicas, nas composições.
Tem uns, assim, cara, a gente fez, um dos primeiros que a gente fez aqui, esse eu fiz questão de ser bem no início, era Milton Nascimento, que eu sou apaixonado por ele. Incrível, cara. Mas o Milton, assim, eu sempre acompanho ele muito, mais recente, ele tá tão fraco, cara, aí você olha E a história dele é muito doida, né? Porque teve aquela fase que ele ficou doente, que ele emagreceu, você fala, meu, quando eu vi, assim, as imagens, eu falei, ele não dura. De repente, ele renasce. Aí você fala assim, caraca, o cara se recuperou. Né? E agora ele tá aí, enfim, você vê algumas imagens dele, assim, agora ele tá mais ativo na internet. Ele tá mais ativo. Ele participou do último show do Skank, você viu? Eu vi. Nossa, muito fofo. Ele o Rafael fala, ele é o padrinho de todos os mineiros, né? Putz, aquele cara é um gênio. É. Ele foi um dos poucos cantores que ele tocou com a orquestra... Não vou me lembrar agora. Acho que é nos Estados Unidos. Que assim, no Brasil ele não tinha o mesmo reconhecimento, a importância que na época, né? Que essa orquestra gringa deu para ele, assim, de chegar e montar toda uma estrutura para cantar especificamente com ele. Não vou lembrar o nome da orquestra. Cara, pra mim ele não tem hoje o reconhecimento que ele merece, saca? Cara? Sem dúvida. Porque assim, eu comentei isso, inclusive, o último dia que nós colocamos, eu não lembro que música foi, que tinha participação dele. E colocamos, eu falei, cara, pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor cantor brasileiro de todos os tempos. Sabe, a qualidade técnica dele é inacreditável, cara. Tem um vídeo que é maravilhoso, que é um vídeo dele cantando junto com o Chico. E que o Chico tá olhando pra ele, tipo, a galera que publicou esse vídeo até fala no momento que o Chico transcendeu, né? Tipo assim, você olha, o Chico olhando pra ele, assim, incrédulo, o cara cantando, falando, que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo, velho? Ele é muito absurdo, cara, monstro demais, cara. Ele é fera, ele é fera. Ele é muito Além das músicas serem muito boas, muito foda e tal, mas ele como cantor, cara, nossa, é inacreditável. Tem umas coisas que ele canta, assim, que você fala assim, meu, como é que o cara consegue escrever isso e colocar isso em forma de música, né? Você pega aquela... Nos bares da vida, você começa a ler a letra assim, você fala, caraca, você começa a se imaginar. É coisa de gênio, né? Você começa a se imaginar ali naquela condição ali, vivendo, fui nos bares da vida, né? Nem troca de... Você fala... E você vê ao mesmo tempo simplicidade e ternura, né? Muita, cara. Nossa, a música dele toca demais, né, cara? Assim, toca demais na gente, né? Tipo, num lugar muito profundo da gente, assim, né? Sabe? Naquele sentimento de interior, sabe? Assim, de casa, né? Você se sente muito em casa, cara. É uma coisa tão impressionante. Eu acho o Milton animal, assim. Ele é muito bom. E assim, além de toda essa parte técnica, tudo, o sentimento que ele põe na voz, a maneira como ele canta. Eu tive o prazer de ir a um show dele. Sério? Eu fui na Praça da Liberdade, em BH. Show gratuito dele quando eu tava morando lá, cara. Nossa, velho, é muito bom, cara. É muito bom. E é isso, cara, você ouve a música dele, você se sente em casa. Você tá no show, você se sente em casa. Aí você tá abraçando gente que você nunca viu na vida. Tá cantando junto, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Milton é foda. Traz esse sentimento de comunidade, né, cara? Exatamente. Enfim, espero que viva por muitos e muitos anos, mas assim, ele já é eterno, cara. Isso aí, sabe? Por tudo que ele fez. O Milton é eterno, cara. Com certeza, com certeza. Muito bom. Bom, então vamos falar de Nova Zelândia? Bora. O que vocês acham? O que vocês têm achado, gente, de Invercargill, essa cidade no fim do mundo? No cox do mundo. No cox do mundo. No cox do mundo. Antes da gente chegar aqui, a gente acompanhava já, né, os brasileiros aqui. Então, a gente... assim, particularmente, eu tinha uma visão de que Invercargill era muito pior. Já veio preparado. Né? Eu sempre quero me preparar para o assim. pior. É bem assim. Então eu achava que era muito pior em todos os aspectos e tá me surpreendendo. Eu tô curtindo a cidade, tô gostando, eu não tenho o que reclamar, não. Eu gosto daqui, eu gosto da tranquilidade da cidade, tipo, do sossego que é aqui. Não sei se a gente vem de cidade grande. Cara, no Brasil, não o meu último trabalho, mas, enfim, na última empresa que eu trabalhei lá, eu levava em torno de, tipo, 1h30, 2 horas para chegar, mais 1h30, 2 horas para voltar. Passei por isso, inferno, cara. Então, aí você chega numa cidade que, assim, você vai a pé pro teu trabalho, você gasta 10 minutos a pé. Né? Você fala, putz, né? Você tem tempo para fazer um monte de coisa. Você fala assim, putz, não dá para comparar, né? Então, assim, a gente, óbvio, pra gente é estranho um pouco a questão da temperatura aqui, é mais frio, o vento, às vezes, é um negócio absurdo. O vento é triste. Né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso acaba sendo, tipo,
não tem o mesmo peso em função de todas as outras coisas que a cidade oferece. Uhum. Né? Eu, particularmente, eu gosto bastante daqui, assim. Me surpreendeu positivamente, né? Enfim, pelo lugar em si. E pelo que vocês iam falar, né, do pessoal, Exato. porque realmente eu também achava que era o pior lugar do mundo, Exato. de tanto que as pessoas falavam mal daqui. Tipo, É. nossa, Invercargill, não vejo a hora de sair, não, sabe? É porque E aí, todo mundo vinha, assim, tem aquela coisa daqui ser como uma cidade de passagem, né? Porque, É. a pessoa Sim. vem, estuda e vai embora. É. Vem, estuda e vai embora. Enfim, hoje eu não sei como é que vai ficar, porque as condições tá mudando mudaram muito, um né? pouco aí É só a gente chegar que as coisas começam Tudo a mudar muda. tudo, né, João? Tudo muda. Assim, como é que pode isso, gente? Pelo Na amor de Deus. nossa vez. Na nossa vez, vai mudar justo agora. Mas, enfim. Mas eu gosto bastante daqui. Assim, não cheguei a morar em outros lugares aqui. Conheci só. Mas, eu não sei, eu me adapto muito fácil a esse tipo de... É uma cidade pequena, de interior, mas ainda assim te oferece uma Muita estrutura... coisa. Ela é grande o suficiente para ter várias opções aqui também. Exato. Né? É interessante, cara, porque eu acho que todo mundo teve um pouco dessa impressão, justamente seguindo as pessoas que moravam aqui antes. Exato. Mas a gente tem que levar em consideração que muitas vezes vai depender bastante do que a pessoa gosta. Por exemplo, a galera que gosta de balada detesta aqui. Não, não tem, né? Eu não gosto de balada, então Eu pra mim também não tá não. fazendo a menor falta, assim, eu tô tranquilaço, saca? Eu vi muita gente reclamar aqui, isso foi uma coisa, eu até escrevi sobre isso logo quando a gente chegou aqui, eu vi muita gente reclamar da praia de Orete. Aham. Por quê, cara? Porque não é aquela praia típica, tipo, do Nordeste, por exemplo, Não. você vai e nadar e, sabe, e festa e tudo mais. Eu amo aquela praia, cara, porque eu vou pra lá de bicicleta sozinho. Eu gosto dela mais ainda quando tá chovendo e quando tá ventando. Porque, tipo assim, Sério? porque aí não tem ninguém, Tá cara. E aí vazio. você fica escutando só o barulho das ondas e o céu daqui é muito bonito, velho. O Aí, céu tipo, daqui. você vê essa época de mais chuva e Sim. mais vento, que agora a gente tá entrando nela, Sim. o céu tá sempre bonito, cara. E aí eu tenho várias fotos lá de pegando o mar e o céu, assim. que Caraca. Você tem várias camadas, assim, a coisa mais linda, velho. E aí você tem essa experiência. Quando você vai, por exemplo, aqui no verão, já tava um pouco mais cheio, a galera fica lá dando peão de carro, sabe? Eu Vai vi lá, isso, né? passando de moto correndo e tal, que eles vão pra lá pra outras atividades. Outra E aí estraga a experiência, saca? Eu gosto dessa experiência de tranquilidade, de ficar ouvindo e absorvendo, Aquele- sabe? A vibe do Adoro, negócio. cara, Pô, adoro. aqui a gente teve uma sorte, né? A gente, quando chegou aqui, tipo, menos de um ano e conseguiu pegar uma aurora. É, Nossa, e que aurora, Que tipo, a aurora. maior da história, né? Tipo, aqui. Sim, você foi, vê. foi, sim, muita sorte, gente. Incrível. Tem gente que tá aqui há 5, 6 anos E que não nunca tinha vi. conseguido ver. A gente chegou, É. olhou e conseguiu. Assim, dava pra ver. Vocês perfeito. foram, né, na A gente praia, foi. né? Ah, Nós olhou paramos o no- carro do lado do Chico e da Dani. E aí, Tava todo mundo lá e impressionante, a assim. cidade você vê. toda tava lá. Velho, a gente tava igual criança, cara. Correndo, lá, tá. É isso aí mesmo. A gente tava igual criança. Teve uma velho. hora que a Carol olhou pro céu, tá vermelho! E assim, foi um negócio Foi tão muito bom. forte que você conseguia ver a olho nu. Assim, o negócio É. subindo. Mexendo assim, né? Animal Ai, aquilo. Lindo, Eu nunca lindo, tinha visto lindo. nada parecido. Também não, na minha nada vida. assim, Você é. olha assim, você fala, caramba. Né? E a gente comentou a respeito disso várias vezes, porque assim, a impressão que nós tínhamos muito antes de começar a pesquisar a respeito era que, tipo assim, a aurora era um negócio dado. Ó, tal dia, você vai lá, vai estar lá te esperando. É. Aí você só olha e tal, e bacana, vai ter essa Nossa, que experiência. legal. Sabe? Tipo, sei lá, uma montanha. Você vai lá e ela Tá lá, vai estar ali, Vamos né? ali ver a Aurora? A gente não sabia que era tão difícil. Aí quando eu cheguei aqui, tipo assim, fiz um pouco de pesquisa, não, eu quero ter essa experiência, Pra eu quero ver como ver. é que é, né? E aí eu comecei a ficar, tipo, eu virei caçador de aurora, ficava seguindo as Ou pessoas que compartilhavam informação científica sobre a aurora. Ah, agora é mais provável, assim, assado e tal. Ia colocando tudo lá. Deu uma explosão, não sei o que lá. Eu Solar, cheguei a como é que é? pegar a explosão solar. Explosão solar. Eu cheguei a pegar a bicicleta à noite e sair sozinho. demais. Vai lá pra ver se ver se- achava. ia até lá na ponte lá justamente do Rio, né? Aham. Do Red River. Pra ver se conseguia enxergar e tal, e não não deu, dava. e aí voltava decepcionado, aquele negócio todo. Então, assim, foi muito tempo. Aí, nesse dia, cara, eu tava acompanhando desde cedo, tinha tido 2 explosões solares, então eu estava com uma atividade muito elevada e já existia uma expectativa de que ia rolar. Mas que ninguém sabia quão forte ia ser e tal. E aí eu tava cozinhando no dia, cara, e vendo aplicativo o tempo todo. Eu olhava lá e tal, aí de repente eu vi lá, atividade 9 de 9. Opa! Você vai Eu dar no desligou as limite panelas. Desliguei de as panelas, eu tudo. falei, Isadora, pega suas coisas, vamos pra praia. Não, aquele dia foi incrível, assim. Muito ter a bom. Plena oportunidade. segunda-feira, Foi, né? né? Isso é muito massa daqui. Tipo, plena Foi. segunda-feira você sai de casa pra ver a aurora. Exato. Né? Ainda a gente saiu de casa e falei, nossa, mano, vou ter que dormir no carro. Porque o pessoal fala, assim, você conversa com as pessoas que tentavam ver, você fala, passava madrugada lá tentando ver. Uhum.
Falei, nossa, vou ter que Não. dormir, no outro dia eu vou ter que trabalhar. Tá, mas tudo Já bem, começa vai mesmo. valer a pena. Levou porque até a mantinha. levamos tudo. Ah, mas nem precisou. A hora que você descemos do carro, Já olhamos um tava negócio lá. brilhando, assim, forte. Falei, cara, Lindo demais. negócio espetacular. São coisas que, né, assim, aqui do sul, né, aqui a gente consegue ver. Aquela foi tão forte que teve gente que conseguiu ver leve na Austrália, cara. É. Aquela foi, assim, de um nível bizarro, né? Mas pouca gente, né, viu como a gente viu aqui, né? Exato. Como viram, tipo, Stewart Island, nessa região mais do sul, que a galera viu muito Ali mesmo. tava Deu pra muito ver, forte. forte, né, cara? Então, assim, acaba sendo um privilégio nós estar aqui justo nessa época, né, cara? Ter Ali, essa oportunidade. naquela hora, assim, foi um negócio incrível, assim. Então, esses são alguns dos benefícios que a gente tem de morar, né, nessa região aqui. No Cox do sul, Mundo. No No Cox do Mundo, no Cox do Mundo. E ainda quando eu tava no Brasil, um amigo meu que trabalhava comigo, eu falei pra ele, um dos meus sonhos é ver. Né? Quando eu ver, eu vou postar. Realizou rápido. Foi rápido. Menos Esse de um foi rápido, ano. esse foi rápido. É. Check. Tá Já lá, deu né? checkzinho Esse daí já- na lista. Já E onde foi. mais vocês tiveram a oportunidade de ir aqui na Nova Zelândia? Aqui, bom, depois, quando a gente já estava aqui em Invercargill, a gente foi para Queenstown. Foi um dos primeiros lugares, acho que a gente foi. Foi o primeiro. Que eu fui no dentista lá. não foi uma... As viagens, Não foi né? assim, bem Não, uma, não foi, uma não. experiência. Assim, lugares mais perto, Queenstown, Riverton, Bluff, cidades mais próximas Foi em aqui. Dunedin. Em Dunedin, a gente chegou a conhecer. Vocês chegaram Auckland e vieram direto para Invercargill? Foi. Quando A vocês- gente ficou 3 dias lá em Auckland, que a gente acabou, enfim, a gente tem um amigo lá que ajudou, enfim, deu aulas pra gente, né, porque a gente estava estudando inglês. E aí a gente passou 3 dias lá, enfim, passeando, conhecendo a cidade e tal, e depois a gente veio pra cá. Eu já tinha vindo pra Nova Zelândia em 2019, um pouquinho antes da Covid, em julho. Porque no nosso plano, a gente falou, bom, eu não vou pra um lugar onde eu não sei, não conheço nada, né? Uhum. Aí, na época eu tava trabalhando ainda na empresa, eu falei, eu vou pegar minhas férias e vou. Só que eu vim sozinho, ela ficou no Brasil. E como que foi essa vinda sua? Putz, foi muito legal. Assim, vim, né, na mão, porque, assim, sozinho. Com ele na mão? Com ele na mão, eu falei, sozinho, com um nível de inglês muito básico. Mas eu falei, vamos lá, vamos ver como é que é. E aí foi bem legal, porque assim, foi minha primeira experiência, né, fora do... Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Uhum. E assim, poder ver e conhecer, cara, foi muito legal. Eu fiquei aqui por 14 dias, 10 dias, alguma coisa assim. e Foi a quase gente- 2 semanas. A gente falou assim, uma coisa é você ter a sua experiência e escrever, uma coisa é eu vivenciar isso. É. Aí a gente falou, o que você acha? Não dava pra a família vir, né? É muito porque- caro. Eu falei, João, vai. Você. Eu já tive a oportunidade de sair do país uma vez, né? E aí foi muito legal, porque aí eu conheci Auckland, andei igual... Eu nunca tinha andado tanto na minha vida, porque assim, eu não sabia andar de ônibus direito, e eu queria economizar dinheiro também, porque eu também não tinha muito dinheiro, eu andava a pé. O transporte público lá não é a coisa mais organizada do mundo, não. Então, e aí eu falava, vamos andar a pé. Então assim, putz, andei pra caramba lá. O João mandava as fotos, eu falava, ô João, mas não tem gente andando na rua? Ele falou, não, tá cheio de gente, porque a realidade de gente andando na rua em São Paulo, né? Gente, mas é muito vazio. Muito doido. Então assim, aí eu conheci Wellington, fui pra Wellington. Montanha que só a peste naquele lugar, eu falei, aqui não dá pra morar não. Já teve um gostinho do vento? Nossa! Ali você já treme, você já se caga todo quando você tá chegando de avião ali, né? É tenso? Nossa, porque assim, o voo, eu lembro até hoje, o voo, tipo, chegando em Wellington tava tranquilo, mas a hora que o voo começa a fazer, o avião ele começa já a entrar pra pouso, Pegando o vento já. e aí ele começa, né, dar aquelas tremidas e dar aquelas coisas, eu falei, meu, o que tá Jesus. acontecendo aqui? Sem entender, porque assim, eu não tinha noção, não tinha pesquisado sobre vento em Wellington. Você não sabia que esporte radical que era Então, tão radical. então, Então, obrigado no E avião assim, já. de repente o avião, você olhava pras asas assim, as asas As asas estavam batendo. parecia que tava batendo, parecia um pássaro. E de repente o avião dava aquelas caídas, eu falei, mano, esse treco vai cair. Aí pousou, eu falei, sorte. Aí eu fui pro ponto de ônibus, aí que eu fui entender o que era o vento lá. Porque assim, eu botava a mala, o vento e derrubava. Aí eu fui olhar no celular, tipo, vento assim, normal lá, 40, 50 km por hora. Isso é normal. Ah, credo. Mas aqui também é por aí, é 35, 40. Não, mas não é sempre, não.
Não é sempre. Não é sempre, mas é muito comum, né? Mas lá é Eu, tipo, eu, sempre. eu acho que por coisas semelhantes, inclusive, assim, porque os dois estão meio que no fim da cordilheira, né? É. Porque o Wellington ali, o vento bate na montanha e desvia e vai pra Wellington. E aqui Exato. o vento bate na montanha e desvia e vem pra cá. Né? O vento Exatamente. faz a curva e vem pra cá. Exato. E aí, assim, putz, você vai aí mas, assim, é uma cidade bonita, principalmente, por exemplo, quando você pega o transporte ali que você sai do aeroporto e vai em sentido mais ao centro, cara, você vê, o ônibus ele vai cortando, assim, a montanha, então você vê de um lado montanha, do lado do mar. Ai, que lindo. Cara, é lindo, assim, é lindo. O negócio é surreal. E eu fiquei, acho que uns 3, 4 dias também em Wellington, e depois eu fui pra Christchurch. Porque assim, porque essas 3 cidades, que era onde a gente imaginava que tinha universidade que dava pra fazer, né? São 3 Você não veio das pra cá? maiores cidades aqui. Né? Oi? Você não veio em Invercargill? Eu nem imaginava que existia não Invercargill. sabia nem Não, que existia né? Mas essa não tinha cidade. essa noção ainda. Não, então, Isa, quando o João chegou, ele falou, cara, é muito bom lá. Ele sentiu uma energia muito legal aqui na Nova Zelândia. Eu falei, então nós vamos. Começamos a fazer as contas. Aí que o bicho pegou, né? Ai, que Aí, dói, porque né? ele chegou aí numa universidade, aí ele fez... Eu aí- fui visitar Canterbury. Animal, assim. Bonito. Em Em Christchurch, 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 é. Aí a gente viu que não tinha como. O dinheiro que a gente tinha... Que a gente Guardado. não tinha como, o custo era muito maior. Foi aí que eu lembrei, acho que eu tinha visto algum post da Bruna Hot. E aí eu falei, cara, tem Foi a uma- primeira apresentadora Foi do a programa. primeira aqui. apresentadora, exatamente. E aí eu falei, vou vasculhar, achei. Eu falei, Invercargill. Nossa, aí depois eu olhar e eu comecei a ver, é frio, é isso e aquilo. Eu falei, não é bem o que eu imaginava, mas é possível, né? E aí a gente entrou em contato com ela. Ela que foi a nossa agente. Foi aí que Ah, que vocês bacana. descobriram. Que SIT. Exatamente, até então não tinha, a gente imaginava, tipo, Canterbury, que tinha o curso lá de mestrado. Em Wellington, acho que é Waikato, se eu não me engano, eu não lembro qual que era a Não, universidade. Waikato é ao sul, é em Hamilton. Eu não lembro qual que era a universidade de Wellington. Eu também não lembro, não. Enfim, e tinha a Universidade de Auckland. Só que assim, os custos de cursos lá É muito Cara, caro, né? absurdamente altos. Eu lembro de pesquisar e E pensar, aí não. a gente começou a fazer Não nessa conta, falou, puta, não vai dar, não vai rolar. Né? Aí quando veio a possibilidade daqui, né, apareceu, eu falei, pô, aí já tá mais dentro daquilo que a gente imagina e tal. Porque o processo é burocrático, é caro também, É porque muito você caro. tem que comprovar, você tem que não sei o quê, pagar antes, você tem que pagar toda a vista, você fala, Documentação, né? Tradução. tudo isso consome, né, bastante dinheiro. É. E aí quando a gente descobriu aqui, falou, pá, mas é aquela coisa, eu também não tinha conhecido aqui, não sabia como é que era. Tinha noção do país e tudo mais, do quanto as pessoas, né, aqui, a maneira como elas lidam com o imigrante, mas não especificamente daqui, né? Enfim. A roça, você não sabia, Eu não, né? Que era então, uma não tinha vindo pra roça. roça ainda, né? Tanto que eu brincava. Texas. A gente brincava, assim, porque quando o pessoal perguntava, mas onde vocês vão morar lá? A gente falava, a gente vai pra roça. Porque cidadezinha desse tamanho, né? Aqui, acho que tem... Minha mãe mora no interior de São Paulo, a cidade tem 120 mil habitantes. Pô, aqui ainda consegue ser menor do que lá. Tem 50 mil. E é engraçado que pra mim aqui é cidade grande, porque eu venho de uma cidade de 15 mil habitantes. Então é menor, né? Aqui eu tô na cidade grande. Caramba. Mas Nossa, é- Isa. Eu sou da roça. Mas é muito legal aqui, eu gosto. Nós passamos por um processo muito parecido também, no fim das contas, a gente veio pra cá por causa do dinheiro. Tipo assim, Claro, por eu causa acho do que preço. todo mundo vem É. pra cá por causa do preço, Porque né? assim, das possibilidades de mestrado aqui, a que mais me encantava era fazer mestrado em biologia marinha. Só que, tipo assim, era 70% mais caro do que aqui, saca? Caramba. Então, tipo, assim, era quase o dobro do preço, Não saca? tinha. Aí eu falei, cara, sem chance, mas vou fazer o que dá. Eu não sei se Sabe? vocês passaram por isso, das pessoas aqui perguntar, mas por que vocês vieram pra Invercargill? Tipo, o que trouxe vocês Os pra cá? habitantes Os daqui habitantes perguntando, né? daqui, É, tipo, o eles pessoal perguntam daqui direto. fala assim, gente, mas Aí já- por que vocês vieram pra cá? Aí eu sempre falo É- assim, é SIT, mais barato. Exatamente. É. Exatamente. Agora Não é? não sei como é que tá, porque parece que vai mudar algumas regras aí e tal, de preço, essas coisas. Cara, eu vi isso e eu achei vai matar um tiro no pé inacreditável. vai porque, matar assim, né, a atratividade da, Exatamente. da cidade, porque aqui a cidade vive em torno da SIT, dos É. estudantes estrangeiros e tudo mais. E assim, 100% das pessoas que eu conheci estão aqui por preço. É isso aí preço. mesmo. Ninguém Não é falou, porque, eu eu queria quero- ir pra Invercargill. Não é meu sonho morar em Invercargill, não. É. Né, o preço daqui era muito acessível e, enfim, fácil para as pessoas. Agora, não sei o quanto que eles vão, né, como que a cidade vai se estruturar, porque, sei lá,
Eu não tenho ideia, por exemplo, em porcentagem, quanto desse público hoje fornece mão de obra para o mercado de trabalho daqui. Imagino que é muito, porque Vai assim... impactar bastante. Se os estudantes não vêm para cá e vai faltar mão de obra aqui, como é que a cidade vai se manter? Mas acho que vai impactar até mesmo para os kiwis que estudam, né? Sim. Porque eles hoje em dia aí tem uma questão aí de zero fee, né? E aí eles vão começar também a pagar, né? Eu não sabia que teria. Eu acho que eu não sei se é a partir do ano que vem ou 2025, mas sim, vai ter uma mudança para eles também. Então, já não vai ser atrativo para eles também. Então, vai fechar a cidade. Que loucura, né, cara? Vai botar a plaquinha lá, fechado para balanço. E eu já vejo, assim, bem mais vazio o prédio que eu estudo, que eu fico ali na International House, eu já vejo o prédio bem mais vazio. Porque quando eu entrei, semestre passado, a parte do inglês ela era abarrotada de gente fazendo vazio agora. É muito doido. Vai chegando no ponto que... As mudanças... Exato. Assim, não sei o quanto que, de alguma maneira, né, o governo da cidade, do país em si, vai, enfim, tentar mudar alguma coisa. Apesar que, assim, eu acho que muda a partir do momento que começa a impactar de uma forma mais real. Né? A hora que não tem mão de obra mais. E aí? De onde vinha a mão de obra? Vinha da SIT, né? Dos estudantes. Se bem que agora vai ter muita gente desempregada na cidade. Vai. Então, Provavelmente talvez vai. não impacte tanto. Vai sobrar mão de obra. Vai sobrar mão de obra, então talvez o impacto vai demorar um pouco mais. Exatamente. Gente, será que tá fechando por isso? Então é pra gerar mão de obra? É pra gerar Vou mão colocar de uma musiquinha de teoria de conspiração pra gente aqui. Ó, Rafael, eu acho que é... Rafael fazendo o gancho, o gancho forçado. Gente, conta, porque vocês já falaram desse assunto 2 vezes, mas conta por que vocês estão falando sobre isso. O que vai fechar aqui em Invercargill? É que eu e o João, a gente trabalha na J&J's, empresa, loja de departamento que tem aqui a Secular, né? Exatamente. Secular e vai fechar. 123 anos. Tivemos essa bomba aí semana passada. Foi muito engraçado, porque eu e o João sentados Sentamos assim, juntos ao lado um do lado. Aí eles não falam, tipo, a empresa vai fechar. Eles falam que é calling time from department store. Faz um eufemismo. Aí eu olhei pro João assim, tipo... Vai fechar? Aí eu olhei pra frente, tava uma colega minha, começou a chorar e vai fechar. Aí isso significa que vai fechar. Que vai fechar. É isso. É doido, porque assim, o pessoal não fala assim de uma maneira, olha, né? Clara, né? Claro, claro. Até esses dias uma cliente chegou... Bem kiwi isso, né? Exato. A cliente ainda foi mais incisiva, assim, que ela perguntou... como que ela falou? Is it true that the store it's calling... it's calling down? Shutting down? Não, closing down. Probably. We are in a period of consultation, but... Ela... que pena, né? Não sei o que e tal. Falei, mas a gente não sabe ainda. Acaba que a gente também nem sabe, nem porque sabia. O processo de fechamento de empresa aqui, sei lá, é diferente do Brasil, né? Nunca tinha passado por nada, assim. Eu já passei por um processo parecido no Brasil, de fechamento, mas aconteceu de uma outra maneira, de uma outra forma, não foi nada, assim, então... comunicamos com um mês de antecedência que existe a possibilidade de fechar. No Brasil, assim? Os caras, gente, amanhã vocês não precisam ir não, tá? Exatamente. Eu lembro até hoje, assim, numa empresa que eu trabalhei que fechou, assim, a gente estava lá trabalhando e tal, daqui a pouco entra a pessoa, deixa tudo do jeito que tá, não mexe em nada, né, até como eu contei isso, porque, né, quando chega o liquidante da empresa, ele fala, para tudo que vocês estão fazendo, deixa tudo do jeito que tá, só pega as suas coisas e vão embora. Aí você olha com os olhos regalados assim, fala, esse aqui é meu, tá? Esse aqui é meu. A caneta não, a caneta é da empresa, você tem que deixar ela aí. E eles falam, porque tudo que tá ali vai entrar no processo de inventário e tal, né? Então, assim, não que, né, agora com um mês de antecedência, vamos consultar. Fala, oi? É tipo assim, o anúncio foi, daqui a um mês a gente vai dar 100% de certeza que a loja vai fechar, mas hoje é 99%, hoje tá, gente? Você fala assim, caramba, bicho, como é que pode? Então, assim, e aí é aquela coisa, né? Você trabalha com que motivação, né? Você fala assim, pô, vou trabalhar, óbvio, por enquanto a gente tá recebendo tudo bonitinho e tal, né? Mas e aí, né? Você fala assim... É estranho trabalhar sabendo que vai fechar. Tipo,
É motivação exclusiva de conseguir uma boa Dinheiro. referência. Exatamente, esse é o ponto, Vou né? Fala assim, garantir minha referência aqui. Vou precisar que alguém Referência. fale bem de mim aqui. Então vamos Exatamente. continuar fazendo a coisa certinha, bonitinho e tal. Console as pessoas. Exato, Mas isso aqui é interessante, né? Eu acho que essa coisa... Eu lembro que uma senhora que trabalha lá, não vou me lembrar o nome dela, que ela tava chorando, assim, e tal. Ainda ela falou pra mim, ela falou, acho que agora a única coisa que a gente tem que fazer é se consolar, né? Da gente poder dar força um pro outro, porque... A distância, porque eles não são de toque, então... Tipo, exatamente consola, assim, né? Aquela coisa assim, a gente se consola... Né? Mas eu achei isso muito bacana no anúncio lá, que eles falaram, o John, né, o CEO, falou que a prioridade nesse período agora são os funcionários. São as pessoas que vão ser impactadas diretamente. Então, eu acho que, inclusive, esse período de consultation que você falou aí é justamente por isso, né? Assim, é uma provavelmente, questão legal aqui. É legal. Mas é legal porque, provavelmente, a classe trabalhadora brigou para que isso acontecesse e aí existe essa valorização do trabalhador. Sim. Tipo assim, você vai dar a chance, vai dar esse período para acostumar, né? Para poder... Você e também... assimilar a ideia, Exatamente, né? Assimilar exatamente. a ideia, enfim. Mas é um processo que, assim, eu vejo principalmente lá, né? Uma loja que, assim, você vê as pessoas... Tem muita gente que trabalha lá há muitos anos e provavelmente 40 ali anos. deve ter sido o primeiro e único emprego. A pessoa sai de lá, o que ela faz da vida? a minha supervisora estava falando, ela falou assim, olha, foi muito impactante para mim, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu só trabalhei ali. Então. A minha vida é ali. E aí Então, você fala... agora acabou. Vira o propósito de vida da pessoa também, né? E achar que você acaba de quebrar o propósito de vida dela. E Exato. acaba, Tem e que achar acaba alguma que outra coisa. lá é uma empresa, como é uma empresa familiar, né? Não tem ações abertas, Exato. não é aberto. É uma coisa muito, muito familiar mesmo, assim, é muito acolhedor. Exato. Tipo, o pessoal, ele é bem preocupado com cada um. Tipo, o pessoal de cima lá, eles conhecem cada funcionário. Exato. Ajuda bastante em situações particulares, privadas da vida da pessoa, quando eles estão com algum problema. Então, é uma família mesmo, uma família grande, que agora acabou. O pessoal... Então é isso, gente. Quem veio para Invercargo veio, quem não veio vai não, porque agora já era. Já vai fechar essa IT, vai fechar Vai fechar essa esse IT. Vai fechar esse dia. Acabou. Acabou o mercado. Vai ter uma plaquinha lá, fechado para a balança. Quem sabe no futuro. Essa IT tem que durar mais 2 anos, Pelo menos gente, pelo amor de Quando Deus. você terminar o Não, curso dela. você já tá dentro, já era. Agora, mas quem não tá veio dentro Dá ainda, pra entrar Quem mais, tá dentro né, não mano? pode sair mais. procurar as alternativas aí, gente, porque já era. Tem uma colega coreana, e ela falou assim, e aí, o que você vai fazer? Porque acho que ela tá meio indecisa se vai continuar o segundo ano, porque eu tô acabando o primeiro ano agora. Eu falei, vou continuar, meu. Você acha que eu vou voltar, né, pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás? Investir tudo que eu tinha aqui. Uhum. Aí ela ficou olhando, porque eu acho que ela vê de uma forma diferente a experiência dela aqui, né? Nós falamos, é sim ou sim. É. Uhum. Não tem. É um investimento. Tipo, a gente se planejou para dar certo. É. Não tem a possibilidade de dar errado. Tipo, não assim, ó, né, não tem essa de assim, mas e se? Não, a gente tem o e se, mas assim, olha, a gente tá fazendo claro que tudo... tem os obstáculos ali durante, Exato. né? Mas vai chegar no final dos 3 anos. Sim. Vai sair com o diploma. Exato. É isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, questão. que é mais a curiosidade mesmo, mas essas mudanças em valores da SIT vai impactar o curso seu que já está em andamento? Talvez o ano que vem. Esse no ano, terceiro meu ano. segundo ano agora, eu vou pagar o mesmo preço. Ah, tá. Eu já peguei a carta, é o mesmo preço. Entendi. É melhor, né? Pelo menos isso, né? Porque... Pra gente foi, assim, pelo menos essa foi uma boa notícia, né? Que não vai ter reajuste, por exemplo, o que ela vai pagar no segundo ano é o mesmo que pagou no primeiro. Então, assim, isso foi uma boa notícia, porque a gente estava imaginando que o curso seria mais caro, né? E, assim, uma das desvantagens, por exemplo, dessa mudança que ela fez, né? Do curso de não fazer o mestrado e fazer a graduação, é que todo ano a gente tem que renovar o visto de estudante. Então, a gente tem que passar por todo o processo, pagar tudo novamente, as taxas e blá, blá, blá. Então, assim, essa é uma condição que nem agora em julho, que ela finaliza, recebe as notas, a gente pega e dá entrada no processo de renovação do visto. Aí você paga todas as taxas lá, tal. Essa é a parte chata, né? O mestrado, ele já dá um visto de mais duração maior, e aí depois você já dá entrada no pós-study direto, né? No caso dela, não. A gente renova, aí quando acaba o curso, aí sim você dá entrada no pós-study. Mas por enquanto, assim,
é o que temos. Tá É o que ótimo, temos né? e vamos... Né? Eu A gente acho já que tinha isso ideia, sabia? Né? Já tinha É. isso na mente. Falou, é o que a gente vai... Acho que a realidade nossa também, assim, não só minha desadora, mas geral do brasileiro aqui é essa, né? Tipo assim, você trabalha com o que você tem. sabe? Exato. Não tem como... pode mudar amanhã a situação da imigração? Toda pode, hora mas, cara, muda, né? vai trabalhando com o que você tem A e gente vai adaptando. É. Até essa semana, eu tava conversando com uma colega lá do trabalho, que ela me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, fazer o que eu sempre fiz. Eu cheguei aqui com a cabeça, eu vou fazer o que for preciso. Exatamente. Se eu tiver... Meu primeiro trabalho aqui foi numa fábrica, carregando saco de farinha e açúcar para fazer biscoito. Falei, se tiver que voltar para ganhar dinheiro fazendo isso, não vou gostar, mas vou ter que fazer. Vai fazer, né? Vou fazer o quê? Vou parar de trabalhar porque a cabeça aqui tem que estar aberta para fazer qualquer coisa, senão aí você afunda teu plano, né? Né? Eu também tô tranquila em relação a isso, assim. Eu sei que sem trabalhar eu não vou ficar. Sim. É. Assim, essa é uma vantagem daqui. Eu acho que a gente está no momento, assim, a gente vai acompanhando um pouco de vagas e tudo. Tem muita vaga. Assim, são os trabalhos mais fáceis do ponto de vista físico, né? Porque você vai ter que fazer mais força. Você vai... tá cheio deles. Tem muita vaga que eles não querem, os kills Exatamente, não querem. os kills não querem. Então, assim, para quem está disposto, cara, é a oportunidade de pegar e fazer. E é importante a gente falar que, na verdade, assim, apesar de ser vagas que eles não querem, isso não é subemprego. Porque Não. aqui, tipo assim, não existe essa diferença salarial bizarra que você vê no Brasil, que se você pegar um trabalho de entrada, você não vai conseguir pagar as contas de casa. E é interessante, porque eu já conversei, por exemplo, com outros brasileiros que trabalham aqui, que trabalham, por exemplo, na área de limpeza. Eles ganham mais que eu. Ganham bem. Pô, aqui é muito bem pago, dependendo do lugar, é um dos porque melhores ninguém empregos que tem, pô. gente. E assim, pra trabalho gente... que Em Queenston, o kiwi não quer. em Queenston, isso é até bom informar, tá dando visto de trabalho. Então? As empresas de limpeza estão entrando como sponsor para trazer a galera, porque não tem gente. Porque não tem. Não tem galera pra Você vê, trabalhar. aqui muitas vezes, por exemplo, o que as pessoas, né, o que é difícil de você começar fazer um trabalho desse, às vezes é a questão que assim, putz, eu vou fazer, mas é um trabalho como ele não é um trabalho que tem os skills lá, eu não posso por exemplo, dar uma entrada numa residência por ele. Então, às vezes a pessoa acaba, vou tentar na minha área, e óbvio, tem que tentar. Sim. Né? Mas não te impede, né? Você não, pode começar fazendo isso e ir tentando ao mesmo tempo e tal. Faria isso, fácil. Não tem... assim, eu vou revelar aqui, mas eu inclusive tô com um uniforme de salva-vidas aqui, mas eu não acho muito bom ficar cuidando de criança mimada da beira de piscina, não. Eu imagino. Tipo assim, não é o trabalho, meus sonhos, não, saca? Então, assim... Mas eu imagino, deve ser difícil. Eu gosto da parte de salvar, mas ela é mais rara. Tem alguns que dá vontade de deixar, né? Geralmente você tá controlando criança mimada, sabe? Então, assim, não é o trabalho mais maravilhoso do mundo. Não é, mas imagina. Então, assim, pra gente, faria qualquer coisa fácil, né? For limpar, a gente limpa, não tem problema. Eu adoro falar do tempo aqui, porque eu já esqueci de pausar nos 58 minutos, que é uma coisa que eu teria feito, mas agora tudo bem, já foi. Depois corta. Aí já vou mandar um pedido de desculpa pra rádio. Fala, gente, quando vocês for editar, desculpa. É porque normalmente quando chega em 58 a gente corta e aí a gente volta a gravar e continua. E aí fica mais fácil pra eles aqui. Mas tipo assim, não é um puta trabalho também de... É só cortar, né? Se fazer o 58 corta. Só não vai ter a despedida e tal, mas... o papo tava bom, eu fui distrair. Aí a hora que eu olhei tava 1h07. Aí eu, já era, né? Não, e ainda... Agora não vou parar mais. Não vou cortar o programa. E ainda a gente tem que ouvir a história, pelo amor de Deus, que eu tô curiosa, a história da viagem. Você foi pra Londres. Verdade. Conta pra gente tem aí. essa história. Essa daí Nossa, gente, o perrengue começou já no aeroporto de Guarulhos. Então, em 2012, eu trabalhava numa empresa em Guarulhos, aí eu saí da empresa e o João sabia que eu tinha um sonho de fazer um curso fora. Ele falou, aproveita. A Luísa tinha 3 anos. Por que você não aproveita agora e, sei lá, vai fazer um curso fora, né? Só que eu acho que quando ele fez essa proposta, ele não imaginou que eu ia dizer sim. Ela falou sim, Era pra ela não falar não, mas ela falou, não, eu vou. Eu vou. Se assim, eu tô fazendo a minha parte de ser gente boa e oferecer, né, e dar essa ideia. Aí ela vai ser gente boa e falar, não vou deixar você aqui sozinho com a Luísa com 3 anos. Isso. Não, mas ela foi. Isso, aí, isso mesmo. Em setembro de 2012, eu fui. Aí todo mundo pergunta, nossa, mas por que você foi pra lá, né? Porque é um lugar super caro, né? Por incrível que pareça, nas cotações que eu peguei, né, na agência, era o lugar mais em conta. O curso e a hospedagem e tudo mais era o lugar mais em conta. Era curso de inglês. Era um curso de inglês. Fui fazer um curso de inglês de 3 meses, saí daqui do Brasil
nível... Nível Zero. Nível 0. Não, mas você já estudava um pouco. Sei lá, né? Era o verbo to be, né? Por aí. Aí, fui. Chegando já no aeroporto, quando eu fui pedir informação, já pedi informação para um gringo. Eu falei, gente, eu tô na minha cidade, no meu país, já começou o negócio. Aí, o voo atrasou mais de 3 horas. Era para sair em torno de umas 11 e pouco da noite. Eu saí, era, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E aí, para eu evitar qualquer problema, porque eu sempre fico pensando, para eu não ter nenhum tipo de perrengue, fico pensando no plano B. O que dá pra fazer, né? E aí pensei, vou pagar já um transfer, né? Vou pagar para eu não ter que... Levar do aeroporto até a hospedagem. Tá? Só que aí, por conta desse atraso do avião, quando eu cheguei lá em Londres, o cara já tinha ido embora, porque ele só podia esperar 1 hora. Só que, sabe assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei lá, fui ver o negócio do transfer, nada do cara. Eu tinha um telefone de um brasileiro que morava lá, que fazia parte também da agência. Ele tinha ele era parceiro, né? E aí a mulher falou assim, qualquer problema que você tiver, você liga pro Alex. E aí eu tinha o telefone do Alex na minha agendinha. E aí vi que tinha alguma coisa estranha. Eu não achava o cara com a minha plaquinha. Eu falei, o cara tinha que estar com a minha plaquinha. Ninguém tá com a minha plaquinha, né? Aí fiquei um tempão esperando, perdidona. Liguei pro Alex, o Alex falou, Amanda, seu voo atrasou muito, você perdeu o transfer. Aí que ele falou que meu marido estava desesperado, porque aí o pessoal entrou em contato com o João, porque o cara estava me esperando e nada de chegar. O pessoal do transfer entrou. Não, a mulher da agência, ela foi na sexta, aí no sábado, né, o voo dela sairia na sexta. No sábado de manhã, eram umas 10h30, 11 horas, sei lá, da manhã, a mulher da agência me ligou, falou, João, você sabe se o voo atrasou? Falei, olha, deixamos ela no aeroporto no horário, não sei, não acompanhei. Eu falei, peraí que eu vou dar uma olhada. Aí entrei no site do lado da GRU e tal, olhei, falei, saiu atrasado. Eu falei, mas por quê? Eu falei, então, porque o transfer que vocês tinham contratado, ele ficou esperando e o voo não chegou, ele foi embora. Nossa. E eu, puta que pariu. Eu falei, como assim foi embora? Eu vou embora E assim, né... Eu tinha o telefone dela, mas o telefone funciona? Não funciona, porque tá do outro lado do mundo, né? E eu, caraca, e agora? Como é que ela vai chegar lá no negócio? Sem saber falar inglês, sem se comunicar. Cara, um desespero, né? Minha mãe tava comigo em casa. Nossa, os meus sogros ajudaram Fiquei muito. desesperado, velho, porque eu falei, mano, como é que essa mulher do outro lado do mundo vai conseguir... Sozinha, né? Se virar lá. Aí, beleza. Quando o Alex me falou o que tinha acontecido, eu falei, ferrou. Como é que eu vou conseguir me comunicar, né? Aí ele falou, Amanda, vai lá na cabine, compra o bilhete do metrô, porque o aeroporto de Heathrow, né, ele conecta direto no metrô. Maravilha, né? É bem fácil. Ele falou, você vai ficar... Eu morava perto de uma linha azul que chama Piccadilly Line. Ele falou, você vai pegar o metrô e aí você desce na estação Manor House, que é perto da sua casa, eu vou estar lá te esperando. Você me avisa quando você chegar. Aí eu fui olhar lá no mapa, 26 estações. Nossa. Gigantesco. Dá mais de 1h15, mais ou menos, né? De trem. Beleza, fui lá comprar, né? Na hora que eu fui comprar, falava pro tiozinho, ele olhava pra minha cara assim. Do tipo, tô entendendo. Aí eu tentava falar, ele falava, não te entendo. Ele não fez nenhum menor esforço. Só sei que assim, depois de 1000 vezes tentando lá, até que ele conseguiu comprar o bilhete. E aí você não sabe qual é a catraca, você não sabe pra onde você vai, você não consegue... Acho que assim, quando você tá nervoso, aí você fica piora, né? Tudo piora, né? E é bom a gente informar pros mais jovens que isso foi 11 anos atrás, né? Então, assim, gente, não era tão fácil as coisas, não. Não tinha Google Tradutor disponível. Não, a coisa não era assim. Não tinha. Ainda que em Londres, assim, é que às vezes eu me acho meio lerdinha mesmo. Mas em Londres tem mapa, assim, é muito acessível pro turismo, né? Então... né? Menos mal. Ok, consegui chegar lá no metrô. E aí, quando mais de 1 hora viajando, era para eu chegar lá no lugar onde eu morei de tarde. Eu cheguei, já era 9 horas da noite, já estava tudo escuro. Aí, quando eu cheguei na estação Manor House, que eu estava subindo a escada rolante, eu já tenho uma cara de
medrosa, assim, preocupada. Eu tava com os olhos bugalhados de um Ela tem jeito, cara de assustada. porque o cara do metrô, ele foi me fitando, assim, do começo da escada rolante. Eu não tenho cara de mulher bomba, nada dessas coisas. Assim, fato de ser branquinho, o pessoal pensa, acho que não, né? Mas tem alguma coisa estranha, né? Ele foi me fitando, assim, quando ele cheguei na catraca, ele falou pra mim, você precisa de ajuda? Tipo, sabe um anjo? Um anjo, ele foi comigo, super paciente, outra pessoa. Aí eu não conseguia falar, eu tava super nervosa, mas eu tinha o telefone do Alex. E eu fazia assim na minha agenda. Eu falava pra ele, eu falei, tipo assim, aí ele, você precisa ligar. Aí eu fazia assim com a cabeça. Ele falou, vamos lá, comprei a ficha, né, que era ficha, no tipo orelhão, né? Aham. E aí liguei pro Alex, o Alex falou, daqui a pouco tô aí. Aí fui subir as escadas com aquele monte de mala sozinha, toda atrapalhada, meu Deus do céu. Vazio, não tinha ninguém. Quando eu subia assim na avenida, tudo escuro, não tinha ninguém. Eu pensava, eu vou ser assaltada aqui. O que eu tô fazendo aqui sozinha, né? Aí Alex chegou, aí ele foi me explicar tudo o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu. Cheguei na casa, morava em torno, acho que umas 7 pessoas na casa, mais ou menos. Tinha fora eu, mais 2 brasileiros, que, tipo, me ajudaram muito também em Londres. Aí, assim, cada vez que eu saía era uma jornada, porque era muito difícil conseguir me comunicar. Os britânicos, no geral, eles... São fechados. Eles são totalmente fechados, eles mal olham na sua cara. Se você esbarra com eles, assim, dentro do ônibus, eles te olham tipo assim... De cima e embaixo, né? Tipo, quem é você? Então, era um pouco complicado, mas as pessoas que geralmente trabalham em lojas e alguma coisa assim, como tem muito turista, né? Então, eles são acostumados a dar informação. Não tem mais jeito, assim. Mais jeito. Aí, tava toda felizona, cheguei lá. Aí, primeiro dia útil, fui conhecer a escola onde eu supostamente iria estudar. Quando eu cheguei lá na escola, com minha documentação... A mulher falou, mas você não tá matriculada aqui. Meu Deus do céu, Amanda. Aí eu falei pra ela, daquele jeito, né? Falei. Fiz mímica. Eu falei. Eu tinha um livrinho, tipo aqueles guias de viagem de Londres. Era o meu Google Tradutor. Só que essas coisas não tem lá, né? Não tem como explicar assim. Deu problema na matrícula. Matrícula na escola, onde é que eu... Não estou matriculada, o que fazer? Aí, aquela dificuldade, ela falou assim, olha, tem uma mulher aqui que eu acho que vai conseguir te ajudar. A mulher falava português, mas ela falava um português de Portugal, sabe? Mas assim, foi um Alguma avanço. coisa, né? Um avanço. Aí ela falou, olha, você não está mesmo matriculada aqui, porque eu morava na Zona 2. Porque se você olha o mapa, né, de Londres, a Zona 1 é um miolo no meio, aí vai expandindo. Cebola, casca de tá, cebola. entendi. Conforme vai expandindo, vai aumentando, né? Eu morava na Zona 2. E de uma zona para outra, quando você passa de uma zona para outra, o valor que você paga, ele vai aumentando, vai acrescentando. Então, o custo para você ter um cartão, tipo, mensal da Zona 2 para a Zona 3 ou Zona 4, no final do mês, dá uma boa diferença, porque o custo lá é alto. Aí eu pensei, caramba, mas eu tô na Zona 2, estudando na Zona 2, beleza, foi o que eu fechei com a agência. E aí ela falou, você tá matriculada na outra, que é na Zona 3, que era no final da linha vermelha que chama Ealing Broadway. Dava 50 minutos de metrô da minha casa até lá. Aí eu falei, não, mas não foi isso que eu fechei. Aí uma discussão com a menina da agência, eu falei, que puta com ela na hora. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu te pago a diferença da condução. Eu falei, já é alguma coisa, né? Porque assim, tudo que eu fiz na vida foi contando as moedas, eu nunca tive dinheiro. Então, planejando, né? Aí, beleza, fui para outra escola, comecei a estudar lá, tal, tranquilo. E aí fiz os 3 meses de curso lá. Quando eu tava quase acabando o curso, tipo, última semana, eu chegava todo dia no horário, aquelas alunas... A Amanda sempre foi Caxias, sabe? Assim, Caxias, você tem que fazer... Eu sempre fui esforçadinha, gente. Não é que eu sou eu sempre fui esforçada. Porque nada foi fácil. Tudo eu sempre tive que ir atrás para conseguir. Nunca recebi nada de mão beijada. Aí a professora um dia chegou para mim e falou assim, nossa, você não parece ser brasileira. Você acredita? Aí eu falei para ela, mas por quê? Ela falou, você
é muito focada, você sempre chega no horário, você sempre faz as lições. Aí eu falei pra ela, tem um monte de gente como eu no Brasil. O nome disso é xenofobia. Exatamente, né? Exatamente. Eu Oi, falei como pra assim? ela, tem muita gente assim como eu no Brasil. Então, assim, e eu percebi a forma como os homens me olhavam também. Porque às vezes eu saía pra ir no bar com o pessoal, porque só tinha eu, acho que só eu de casada na casa, o pessoal era tudo solteiro. Tinha um pessoal que tinha uma vida bem louca, assim, às vezes eu saía com eles, eu falava, eita, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma mulher casada, né? Mas era bem legal, tal. Então, eu percebi o jeito que os homens olhavam, e quando eles percebiam o sotaque, e eles sabiam que eu era brasileira, eu percebia toda a diferença no olhar, no jeito de falar, mas aí já cortava logo o assunto e, tipo, não é bem isso que você tá pensando, não. Né? Então, a gente sente muito essa diferença. Então, aí quando eu tava quase acabando o curso, eu sofri um acidente dentro da casa. Assim como aqui, eles também usam, né? Eles colocam um chuveiro na banheira. Aqui, eu não sei se tem assim, né? Tem uns lugares aqui que tem. Tem E aí tinha cortininha, né? A cortininha. Aí a minha buchinha caiu da minha mão. Por um momento eu, sei lá, pensei que era uma parede. E eu encostei a mão. Fui encostar a mão na cortina e eu caí. E eu bati a minha costela, assim, bem na quina da banheira. E torci o pé. E aí, na hora que eu caí, fez aquele barulho, aquele estrondo, né? O pessoal que tava na casa quase que arrancaram a porta, achando que... sei lá, e aí eles me chamavam, tipo, aquela água caindo na minha cara, eu tentando respirar, e eles me chamavam e eu não conseguia falar. Até você conseguir, né, falar, demora. Até que, assim, com a costela, tudo certo, mas o meu pé virou uma bola. Esses dias eu tava olhando uma foto, assim, que eu sei que eu tava caçando uma foto, assim, tinha um pezão desse tamanho, assim, um pé de pau. verde já, assim, sabe, assim, Que bateu. dor. Falei, Nossa, ficou horrível. E aí, o pessoal me acudiu lá na hora, tal, colocou gelo, graças a Deus não quebrou nada, mas eu não consegui andar direito por alguns dias. Foram 2 dias que eu faltei na aula, que foram os 2 dias que eu não conseguia mesmo andar. E aí, quando eu voltei na aula, a professora falou, nossa, o que aconteceu? Eu expliquei e tal. Eu pensando aí, ó, tá vendo brasileiro? Tá vendo? Tá vendo? Confirmou, tá vendo? Porque eu tinha que andar muito ainda, fora, porque assim, eu pegava um ônibus até o metrô, que dava, sei lá, uns 10 minutos, o metrô, e depois do metrô até a escola tinha que dar uma boa caminhada, né? E já tava começando a esfriar muito lá, no final, porque quando eu voltei pro Brasil, já era dezembro. Então, já estava começando a esfriar muito. Então, tudo era mais complicado, né? E aí, o pessoal falava assim, você quer ir no hospital? E eu tinha escutado tantas coisas ruins, tipo, de pessoas sendo maltratadas, que são estrangeiros lá, que eu falava, não, eu não quero ir no hospital, né? E aí, eu tratei em casa mesmo, ficou tudo bem. Mas foi um momento que eu falei assim, se acontecer, tipo, uma coisa muito ruim, e eu tiver que ir pro hospital, e o pessoal me tratar mal... Você já não puder voltar pro Brasil... Ou, sei lá, você fica cheia de medos, né? Porque eu percebia que aqui na Nova Zelândia eu vejo, por mais que eles sejam mais na deles, eu sinto que eles tratam a gente assim com mais educação e tudo mais. Lá em Londres parecia que a gente era ratos. Sim, era uma coisa bem, bem ruim. O europeu, bem... eles são bem mais... Até esses tempos atrás eu estava comentando com uma pessoa daqui, uma cliente lá da loja, que eu falei, o britânico, ele é muito mais fechado. Aí, como eu falei um pouco da experiência dela, ela, sério, minha filha mora lá, tal, não sei o quê, não imaginava. Eu falei, mas tem uma diferença, né? Eu falei, tua filha não é fala latina, né? A sua filha não é latina. Inglês, ela é daqui, tal. Gente, exemplo perfeito, isso aí é o tiro no pé que a Grã-Bretanha deu com o Brexit. Exatamente. Tipo assim, eles fizeram isso, nada mais, nada menos, por xenofobia. Exato. A gente não quer mais imigrante entrando aqui. Vamos fazer um negócio aqui para isolar, para sair da União Europeia e tomar bonito, né? Sim. Ficou... Agora tá afundando porque não tem gente para fazer, para trabalhar no que os britânicos não querem trabalhar. Exatamente. Então, assim, uma coisa é você ser, né, daqui e lá, outra coisa é o latino-americano. Com certeza. Eu tenho um amigo que aí tem a paleta de cor também, que aí vai piorando a situação. Se for quanto mais escurinho, pior ainda, imagina, né? Amanda, você assim, branquinha com o olho claro. Já sentiu tem uma coisa. Não, eu com a boca fechada fico plena, né? Você passa por uma... Mas aí abriu a boca. Eu tenho um amigo que ele mora na Suíça já há muitos anos, e na época ele era casado e tal. E ele falou, puta, minha esposa já foi assediada aqui várias vezes. Né, de chegarem e oferecerem dinheiro para fazer programa com ela, achando que ela era prostituta.
pelo fato de ser latino-americano. Cara, como que a pessoa define que você é só de olhar pra você, né? Exato. Eu acho que é mais do que isso, até porque a gente não tem o mesmo nível de proteção que o cidadão tem. Exato. Eu falo isso porque, por exemplo, Exatamente. aqui uma coisa que eu pensava que... nunca pensei que não fosse acontecer, mas que eu pensava que fosse muito menos frequente. Eu trabalho com massagem aqui também, né? Aham. E é muito comum com as meninas perguntarem se faz happy ending. Sabe? Sério? Mas por que isso acontece, cara? Acontece porque todo mundo trabalha ali é imigrante. Sabe? Todo Entendi. mundo. Inclusive a dona do lugar, ela é chinesa. Aham. Sabe? Então, tipo, a gente sabe que a gente tem menos proteção no fim das contas. A gente é mais vulnerável Sim, em todos os aspectos, saca? Então eles se sentem, acho que, mais livres para poder abusar, para poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Nunca ouvi caso de tocar, de fazer nada, porque aí já entra a polícia. Aí já é uma coisa mais complicada, né? Mas tentar de uma maneira que é Deixar. muito agressiva ainda, mas que não... Tipo, né, que tá ali no véu do crime, saca? Aham. Tipo, se eu passar um Tá bem no passinho pra limite cá é ali. crime, isso aí rola demais, cara. É. Outro perrengue, assim, que eu passei lá foi no Dia das Bruxas. Eles são, assim, Levam a sério a a brincadeira. séria questão do Dia das Bruxas, né? Então, assim, gente, eu nunca vi tanta fantasia perfeita. Dava até medo. Você falava, meu Deus, é um lobisomem de verdade mesmo. Por mais que eu saiba que não existe, mas era impressionante, assim. Você saía nas ruas de noite, eu vi cada fantasia que eu ficava impressionada. Tava criativo, né? Criativo. A fantasia de barata, eu falei, Ai, Um querido. baratão. nossa, tinha uma menina fantasiada de bebê. Ela tava, tava muito frio. Ela tava com uma fralda descartável. Visão do Que inferno. ideia boa, hein? Nossa senhora. Não, então, aí eu fui com esse meu colega, que ele era vida louca. E aí eu não sei porque que eu caía na dele, né? Ele falava, vamos, eu volto com você meia-noite, porque é o horário que o metrô para de funcionar, né? Uhum. Aí a iludida. Inocente. Inocente. Aí a gente foi no Dia das Bruxas, tal, pra ir nos pubs, porque é bem legal, tem muita coisa diferente, né? E aí eu pensava, eu vou pra treinar, né, o speaking, né? Uhum. Porque é ali que você aprende, né? Dia a dia. No dia a dia. E aí ele começou a beber, e aí ele começou, tipo, dançar com os caras, porque ele é gay, então, assim, Brasileiro? brasileiro. Ah. E aí ele começou a dançar com os caras e tal, e eu comecei a olhar, eu falei, eu acho que vai dar ruim pra mim. Eu vou ter que voltar sozinha pra casa. Só que assim, eu não sabia andar muito bem lá, como ele já morava lá há mais tempo. E ele saía muito, então, jovem, gosta muito de estar sempre buscando coisas diferentes, né? Uhum. Ele conhecia a cidade de cabo a rabo. E ele falou pra mim que ia voltar comigo, porque eu não sabia voltar. Porque o que aconteceu? O metrô estava fechado e eu ia ter que voltar de ônibus. E eu não sabia direito. E tava, tipo, tudo escuro. Uma coisa é você sair de dia, outra coisa é você sair à noite, né? Aí, teve uma hora que eu já vi que ele já estava em outro mundo, né? E eu falava, Pedro, vamos embora. Ele, O quê? Agora que tá ficando bom? amiga, desculpa. Daqui eu vou, nem sei pra onde que eu vou. Tipo, aí eu falava pra ele assim, mas você falou que você ia voltar comigo, né? Ele falou assim, ai, desculpa, amiga. Nossa. Foi me dando aquele desespero, eu falando assim, meu Deus, esse monte de gente, porque assim, o pessoal lá bebe mesmo, assim. Então, uma coisa era você ver as pessoas de dia, outra coisa era você ver as pessoas de noite. Então, Não tava mudado, né? todo o álcool. mundo. E aí, assim, O era álcool muita gente faz- bêbada na rua. Era muita gente bêbada na rua. Então, E aí, ele falou pra mim, tá, eu te levo até o ponto de ônibus. Aí ele falava pra mim, você tem que pegar o ônibus tal e descer no lugar tal. E eu falava, tá, e como é que eu vou saber direito a estação que eu tenho que descer tudo de noite, sem entender direito, né? E aí, ele me deixou no ponto de ônibus e tinha um cara me rodeando. Ai. E ele tava bêbado. E a pior coisa é quando você não sabe se comunicar. Porque se você fala só no, sorry, a pessoa tá esperando que você vai interagir com ela, né? Você fala assim, olha, tipo, sai daqui, que eu não tô afim, sai daqui, alguma coisa. É como se você não consegue terminar o diálogo, né? Uhum. E aí o cara me rodeando e ficava falando os negócios e eu falava, vou fazer que nem quando a gente tá com medo de cachorro, a gente não olha pra ele. Ignora. A gente olha pra outro lugar, né? E aí, até que, tipo, o ônibus, eu vi que chegou o ônibus, eu entrei no ônibus. E aí, quando eu entrei no ônibus? Eu falava, tá, e agora pra eu saber onde é que eu vou descer direito? Porque eu não conseguia identificar as ruas.
Aí eu cheguei e perguntei alguma coisa pro motorista, só que você não pode ficar conversando muito, né? Ele só me deu uma dica lá e eu fiquei bem atenta àquela dica e consegui descer no ponto de ônibus e cheguei a salvo. Aí depois eu falei, nunca mais eu quero cair na do Pedro. Nossa, Mas gente. uma antes, quando eu cheguei lá, logo meu computador quebrou. E assim, eu falava com o João todos os dias. A gente Tudo dando fazia- certo, né? Assim, Tudo dando eu falava com o João todos os dias. merda. Porque assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz estudando lá, eu tinha uma parte de mim quebrada, né? Depois eu falei, gente, eu deixei minha filha, 3 anos de idade. Tudo bem que minha sogra e meu sogro, eles estavam ajudando o João a cuidar. Mas aí batia aquela coisa assim, Aquela aquele culpa de remorso, mãe, sabe? né? Falava assim. Então a gente se falava todos os dias, aí o computador quebrou. Nossa. Mas me bateu o desespero. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer agora, né? Assim, a gente conseguir conversar. Aí eu falei com o Pedro. Aí o Pedro, tá, eu vou com você numa loja, tem uma loja em tal lugar, a gente vai lá. No dia que a gente era pra ir na loja, cadê o Pedro? Gente, mas esse Pedro é... Eu falava, Ô, Pedro, do você não balacobaco. foi? Você não foi pra muito... Você não foi legal, hein? Mas por um lado, foi bom que eu tive que me virar sozinha, né? A É. gente tem que olhar as coisas pelos dois lados, né? Aí fui na loja, eu falei, João, como é que eu vou explicar? Eu não entendo nada de computador. Tipo assim, como é que eu vou... Broke. Não, e pra você entender o que o cara tá te oferecendo, né? Se realmente aquilo... Porque por mais que você esteja ali precisando de um computador, você não vai comprar qualquer coisa. E ela me mandando mensagem no Skype, né? Eu no trabalho e ela na loja. Ele falou que o computador é assim, assim, assado. Eu falei, tudo bem, eu acho que é bom. Mas ele tá vendendo um seguro. Não faz seguro, porque não vai... vai você ficar não lá. tá aí. Aí o cara percebeu que eu não conseguia me comunicar, acho que ele pensou, tipo, Aproveitar, né? vou tirar minha meta aqui, né? E aí eu pensava, não posso deixar ele me enrolar também esse ponto, né? Aí, e o cara falava, e ele era grandão, assim, não é que ele era estúpido nem nada, mas sabe aquele cara que te bota medo? E aí eu fui diminuindo, assim, eu falei assim, nossa, gente, ele vai passar a perna aqui, né? E aí ainda bem que funcionava ali, né, o celular, pra eu ir tirando as dúvidas com o João. Aí que eu consegui comprar uma máquina ok. E aí, só que lá em Londres te dá aquele medo de você andar sozinho, assim, ou com coisas na mão, porque tem muita gente diferente lá, né? Não é que nem aqui na Nova Zelândia, né? Então, assim, você tem medo de ser assaltado, você tem medo de acontecer alguma coisa, porque coisas acontecem lá também, né? E aí, cheguei com a máquina em casa, aí, enfim, consegui voltar a conversar de novo, né? Nossa, você teve que comprar um Teve que computador, comprar um computador, em Londres. porque não deu jeito. Em pleno intercâmbio. Não, é isso. Ai, que... Tive. Tipo, é um planejamento que não tava, né? Esse Não. daí tava fora. Não tava Esse nos tava seus fora. planos, ter que gastar com isso. Não tava. Aí o dinheiro lá era contado. Eu pegava, como ela tinha sido mandada embora da empresa, eu pegava o seguro-desemprego, trocava em Libra e mandava pra ela. Botava ela tava com aquele Travel Money, botava o dinheiro no Travel Money. Falava, agora você passa o mês aí. Tipo, dava... Aí eu passava o mês com o dinheiro que eu tinha. E putz, o preço da Libra sempre foi mais alto, né? Tava Então, tipo 4, assim, né? então, sei Nossa, lá, 2012. pegava R$1.500 e comprava 300 libras. Falava, se vira aí, é o que tem para Com aquele dinheiro eu pagava transporte, o transporte e a minha alimentação. E assim, eu fazia... O pessoal geralmente comia fora, eles iam pra balada. Tinha muita coisa pra você curtir em Londres, né? Eu não, eu fazia minha comida, eu ia no mercado todo sábado, comprava meus legumes, fazia o meu arroz, tentava fazer mais ou menos o feijão, porque não tinha panela de pressão lá. Então, assim, eu tinha uma rotina ali para eu conseguir manter também o meu dinheiro, né? Os meus custos, né? Então, era tudo ali. Gastando em real, né? Tipo, mandando um real Esse pra é um lá. sofrimento bem grande, né? Em Libra é um sofrimento, dói mais. Putz, agora, na época, sei lá, acho que o dólar tava 2 e pouquinho, a Libra já era 5,50, assim. Eu chorava lá, às vezes ficava caçando o câmbio na internet, tipo, por questão de centavos. Porque Dá qualquer diferença. centavo... Não, e pior que é uma época que a gente tinha mais dificuldade até na parte da conversão de dinheiro, né? Porque Exato. hoje, por exemplo, se você usa Wise ou alguma muito coisa, mais você fácil. tem pelo menos, assim, ainda é injusto a conversão, mas pelo menos é um pouco mais próximo do que é justo, né? Exato. Porque naquela época você ia em casa de câmbio, cara, até hoje, né? Se você vai fazer em casa de câmbio, a faca entra gostoso, né, Porra, cara? é uma Os É, caras nesse nível. aproveita mesmo. É tipo uma- assim, manda a cotação lá pra cima. É. E Tanto se que espera você, bonito. assim,
hoje você tem a margem de negociação é pouca porque você, né, não tem ali todas essas empresas, elas trabalham ali mais ou menos com a mesma... Na época não, dava até para você conseguir ainda, né, se você tinha uma que era muito diferente, tentar negociar com ele ali. Não. Justamente por conta disso, porque cada um trabalhava um enfiava a faca lá em cima, o outro vai falar, não, mas o outro ali me oferece mais, tal. Mas era assim, podia depender qual que era o órgão que você tinha que vender, mas você ia ter que vender um, com certeza não tinha muito para onde ir, porque assim, era caro. Nossa, chorava pra caramba, mas foram 3 meses aí de... tinha algumas situações que os brasileiros que moravam lá, eles falavam muito bem inglês. Às vezes eu falava, olha, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Você pode me dar aí algumas dicas? E às vezes eu pedia para ele escrever o que eu tinha que fazer. Pior coisa, gente, porque a pessoa te faz uma pergunta que não tá no seu script. Quebra tudo. Fala assim, não, mas eu sabia responder isso daqui, ó. Pergunta não, mas aqui não é isso a conversa. É aqui, ó, vamos seguir aqui. É bem assim. A gente conversou sobre isso. Esse dia foi de quê? Foi o dia que a gente veio fazer entrevista aqui. aqui. A gente foi entrevistado aqui pela Bailey, que trabalha aqui. Ela faz um programa que chama On the Other Side of the Mic, né? Que tipo assim, ela conversa com os produtores de conteúdo aqui e faz entrevista com a gente veio ser entrevistado por ela, né? Eles adoraram, podia ter mandado as perguntas antes, que aí eu decorava as respostas e tal, que era em inglês, né? Aí eu falei, não, cara, porque se você fizer isso, a pessoa sair um pouquinho, você se quebra todo, porque você fica desesperado, que saiu do seu planejamento e tal, é uma situação muito pior. É melhor você ir de boa e... Aí eu falei, não, eu fico calado, então. Vou ficar muda. Tem coisa que você sabe, tem coisa que você vai conseguir responder, tem coisa que não, mas porque essa coisa de você já ter ali é pior. Eu também acho. Gente, a gente vai ficar por aqui. Eu peço desculpa porque assim, eu queria que o papo fosse rendendo, porque tá muito bom, né? Tá muito bom, eu também tô... Mas o Rafael tem que trabalhar meio-dia. Eita, nós! É o escraviário da Splash. Da Splash. Eu já vi de uniforme que eu falei, ó, já sai correndo e vou direto salvar as crianças. Mas bom demais tá aqui, poder bater papo, conversar. Mas, gente, muito obrigado mesmo, assim, o papo foi muito bom, rendeu bastante coisa. Eu amei também, né? gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Nossa, bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem mandar um abraço pra alguém, qualquer coisa, o microfone de vocês, gente, fica à vontade. Quer mandar um abraço pra minha mãe? Pro Pedro, se vocês quiserem aí, mandar uma ameaça pro Pedro, alguma coisa. Fica à vontade. Tem uma pessoa especial que a gente precisa mandar um abraço e um beijo. Que é pra Luísa, né? Claro, Luísa. Beijão, filha. Amamos você. Manda também um beijo, um abraço pra Bruna. Nossa, eu sempre digo a ela, agradeço muito a paciência que ela teve. Eu acho que ela foi olhando a nossa situação, assim, bem no detalhe. E ela me passou muita calma, assim. Porque naquela coisa do Covid e tudo mais, ela falava, calma, Amanda, tem que fazer as coisas com clareza para não dar problema, né? Então, foi muito bom escutar os conselhos dela. Um beijo, um abraço para todos os brasileiros, essa comunidade que nos abraçou aqui, né? Acho que a gente se sentiu... Foi muito melhor do que eu imaginava. A comunidade brasileira é show de bola. Eu tenho a impressão que a gente que chegou nessa mesma época deu uma sorte que chegou uma galera muito massa, né? Ao mesmo tempo. Isso é verdade. Assim. Eu senti isso, que foi uma galera muito boa, muito aberta, sabe? Assim, pra ajudar mesmo. Dúvida. Isso faz toda a diferença. Demais, isso nossa. Faz toda a diferença. A gente sempre fala aqui que se não fosse essa galera, essa comunidade, essas pessoas que a gente conheceu logo que chegamos, estaria muito mais difícil. E é bem... assim, tem muita gente que fala, a comunidade brasileira aqui é diferente das outras, por exemplo, que tem Christchurch, em Queenstown, a gente sempre ouviu que de lá é zero. Porque aqui é uma comunidade, né? Exato, tem esse negócio, lá né? não tem essa coisa assim, essa interação, não. É meio que cada um por si, Deus por todos. Cada um vai tocando a sua vida. Isso faz toda a diferença. Só agradecer. Isso. Mas um beijão pra todo mundo aí que tá. Muito obrigada de novo por terem aceitado o convite. Obrigado a vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.